Seja bem-vindo a mais um Bruce Podcast. Eu me chamo Arthur. E eu sou o Rock. E hoje nós estamos tendo a honra de estar conversando com o pastor, Ruf Souza. Me desculpa, já falou mais alto que eu. E ele tava aqui assim, ó. Não é Ruf. Não, Ruf, não faça piada. Eu falei, agora você vai fazer a brincadeira. Desculpa, pastor, perdão. Tranquilo. Te agradeço demais por estar aqui com a gente hoje, pastor. Obrigado pela moral. E vamos aí, bater um papo. Vamos. Pastor, obrigado. Eu também tenho que te agradecer. Você sempre foi muito prestativo. Na hora que eu mandei lá no grupo, você falou assim, velho, pode contar comigo. Falei pros meninos, vamos chamar o pastor Ruf agora pra ele vir aqui, bater um papo com a gente. Eu acredito só que um pouquinho de tempo que a gente tá aqui conversando, eu já vi que acho que a gente vai durar bastante tempo aqui de conversa, porque eu acho que tem bastante história pra contar, né? Ele tava até brincando aqui agora. A gente, mais uma vez, é o pastor da igreja Assembleia de Deus, Washington DC. Assembleiano. Chama pé quente. É de pé quente. Canela de fogo. Canela de fogo. Não, eu já tomei um choque da postura. Eu tinha outra visão de um pastor de assembleia e... É o que eu falei pra você. Geralmente as pessoas, quando eu falo que sou pastor, falam, nossa, mas você é um pastor muito novo. E quando eu falo que sou pastor assembleiano, porque a Assembleia de Deus é uma igreja centenária, né? Uma igreja tradicional. E as pessoas têm uma visão, e até quando chegam na igreja falam, não, isso aqui não parece Assembleia de Deus, cara. O que tá acontecendo e tal? Mas eu conheço a história da Assembleia de Deus, eu brinco na igreja, né? Falo para as pessoas que eu sou assembleiano futebol clube. Eu acho que eu não daria certo eu ter igreja. Se não existisse a Assembleia de Deus, eu ia ser cristão e aí ia ter alguma igreja que eu ia me adaptar. Congregar nela. Agora, eu amo a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem defeito pra dar com pau. Eu sei todos eles. Só que tem uma parte do filme, o Bop, Tropa de Elite, que se você observar, uma hora que eles tiram aquele ambulante e leva ele, que o cara fala, pode quebrar, que aí dá um monte de tiro nele. Na hora que a câmera sobe, aí passa o nome da igreja, Assembleia de Deus. Quando você vai no interior de São Paulo ou no interior do Brasil, no centro da cidade tem sempre uma igreja católica e uma igreja batista. Mas no fundão só tem a Assembleia de Deus. Então, assim, a Assembleia de Deus vai em lugares que... chega em lugares que, assim, ninguém quer ir. Então, eu me identifico muito por isso, que eu sou de Diadema. E eu sou testemunha do que uma igreja pode fazer dentro de uma cidade. Entendeu? Diadema já foi considerada a cidade mais violenta de São Paulo. E... hoje tem muitas igrejas lá, não só a Assembleia de Deus, mas assim, a igreja impactou a cidade, né? Tanto é que hoje aí acontecem outros problemas, né? Os políticos que, por exemplo, que vão se eleger em Diadema, eles dedicam muito tempo a estar na igreja, mesmo que não sejam cristãos. Uhum. Porque eles precisam da igreja, né? Eles veem que o voto vem de lá, né? E a igreja auxilia muito o governo, né? Porque assim, ó... não tenho nada contra, eu respeito todas as pessoas, mas assim, ó, o cara sai do trampo na sexta-feira, vai ficar no bar até 11 horas da noite, vai pra casa, bate na mulher, a mulher pega uma faca, aí problema pro SUS, problema pra polícia, e quando a pessoa tem uma conversão em Jesus Cristo, todas essas coisas são mudadas. Então, onde a igreja chega, a criminalidade diminui, o uso de droga diminui, a violência diminui. Então, o sistema político depende muito da igreja, né? E eu sou averso à política e à igreja. Uhum. A junção delas, né? Porque hoje subentende-se que a igreja precisa da política. E, na verdade, é a política que precisa da igreja, entendeu? Então, a Assembleia de Deus tem esse viés, né? E também na periferia também, até os bandidos mesmo, eles até respeitam muito a igreja, né? Eu acho que já respeitam mais, cara. Já respeitou hoje em mais? dia, eles tão... Infelizmente, hoje em dia, o bandido respeita mais do que a própria igreja. Porque assim, ó, se você chega em um... E eu cresci em Diadema, né? E joguei bola. Hoje eu não jogo mais, que tô gordo. Mas já fui mais ou menos bom de bola. Mas nunca joguei em lugar nenhum. Joguei só na Várzea. E a Várzea de São Paulo é comandada pelo PCC. Uhum. Então, eu já joguei em times que 70% do time usava cocaína. E o presidente do time falava assim, ó, quando você passar pelo pastor, eu não era nem pastor na época, falou, não quero que vocês usem droga perto do Rufo. Porque esse menino vem aqui só jogar bola. Respeito. Né? Então, assim, o maior traficante de um
um bairro lá chamado Campanário, em Diadema, ele vai na igreja. Ele entra, senta lá no fundo, assiste o culto, acaba o culto e ele vai embora. Porque muitos a família é da igreja, né? Tipo assim, a mãe a avó é. É até uma incógnita, né? Tem um rap gospel que fala assim, a gente precisa buscar explicações por que na cadeia estão os filhos dos crentes. Entendeu? Então, quem é o rapper? Acontece muito. Se eu não me engano, é um grupo chamado Provérbio X. Eu conheço. Eu ouvia rap muito. É porque eu era muito fã, quando eu era novo, do Pregador Lu. Você Pregador lembra? Lu. Pregador, nossa, eu enchi o saco da minha mãe. Mãe, Apocalipse 16. Apocalipse 16, pode acreditar? É isso. Até parece que eu sou um rapper, né? Mas eu gosto de rapper, assim. Não sou, assim, não conheço muito, mas eu sempre gostei muito do Pregador Lu, então. Por isso que eu te perguntei. Infelizmente, né, ou felizmente, não sei. O homem é produto do meio. Então, assim, eu cresci no meio do bairro que eu morava num condomínio fechado, de apartamento popular, mas já não era na favela mesmo. Uhum. Olha assim, você saía, atravessava a rua, estava na favela. Uhum. E quem cresce em periferia tem que ser esperto, que senão você ficar moscando... Até te julgava de playboy, né? Você morava na frente e era um playboy. Como eu jogo, o futebol, ele me ajudou muito a poder até evangelizar essas pessoas, porque como eles sabiam que eu era crente, então assim, primeiro, os bandidos primeiro te analisam pra saber se você é crente de verdade mesmo. Se você é crente, você não pode mexer com a mulher dos outros, senão os bandidos não vão te respeitar. Se você é crente, você não pode falar palavrão no meio deles, porque crente não fala palavrão. Pra eles se você se você é crente, quando os caras vão comemorar o título e tomar cerveja, você não pode pegar cerveja, porque você é crente. Entendeu? Você tem que ser perfeitão na frente. Aí hoje em dia, você vê pastor tomando cerveja, você vê crente de igreja bebendo. Então, assim, eu reluto muito contra essas coisas, porque no meio dos bandidos, ou você é crente ou você não é. E aí, quando eles veem que você é cristão de verdade, eles pedem oração. Eu já fui na casa de um traficante orar pela filha dele, porque estava doente. Ele falou, eu quero que você vá lá. Eu já fui na casa de uma menina que frequentava a igreja, que o pai dela era pai de santo, e ele estava doente. Aí ele falou assim, Rufo, você sabe que você não pode pôr a mão na minha cabeça, né? Porque tem um ritual na Umbanda que ninguém pode pôr a mão na sua cabeça. Eu falei, mas se o senhor deixar, eu quero pôr a mão no seu ombro. Eu orei por ele. Então, assim, o respeito que as pessoas têm pela igreja é pelo trabalho que a igreja desenvolveu. E isso não é só a Assembleia de Deus. Lá na minha cidade, em Diadema, tem a Igreja Batista, que é sustentada pela Igreja Batista Alemã. Eles têm um trabalho, assim, fenomenal, ao ponto de levar a molecada de Diadema para fazer teste no Bayern, jogar futebol. Um deles ficou na Alemanha, joga até hoje lá. Então, assim, é um trabalho social violento. Eles têm um terreno gigante lá, eles compraram há muito tempo atrás, aí construíram um complexo esportivo, muito, muito interessante. Então, assim, a união do povo de Deus faria um serviço muito melhor à humanidade, né? E um teólogo importante que a gente conhece, chamado Charles Spurgeon, ele fala que assim, o único exército que mata os seus próprios soldados é a igreja. Então a luta da igreja deveria ser andar unida. Eu sou a Assembleia de Deus, o outro é da igreja que a gente brinca, né? Da Parede Preta, o outro é da Igreja Batista, o outro é... Mas se a gente se unir em prol do reino de Deus, a gente consegue pregar muito mais. Eu acho que o grande problema da igreja, ela é criada dentro mesmo da igreja, né? A igreja cria os seus próprios problemas, assim. Eu até falei, acho que eu falei isso quando o outro pastor estava aqui, o social que a igreja faz, eu acho que é muito... acho que é o que mais faz trabalho social no mundo, é a igreja. Falando especificamente aqui do nosso estado, o estado de Maryland, a igreja faz um trabalho, assim, excelente. Você vê a igreja batista do pastor a igreja adventista do pastor Barroso, eles têm um apartamento lá que muito brasileiro vem pro aeroporto, não conhece ninguém aqui, pô. Chega no aeroporto e fala, e agora, vamos pra onde? Aí vai na padaria brasileira, pega o telefone lá, liga pra igreja. Não, pode vir aqui tem um lugar pra você dormir aqui por uns dias. A igreja adventista faz esse trabalho. A igreja batista do pastor Samuel Rosolém, ele há muitos anos entrega comida de graça. E assim, tem muita gente em situação de risco. Precisando. Tem. Agora na pandemia o pastor Carlos Mendes fez uma parceria, que é o pastor da outra igreja batista, e distribui alimento.
A nossa igreja auxilia assim, os membros, tenta ajudar as pessoas. Toda igreja, todo pastor, ele está disponível para fazer uma oração e assim, são coisas que mudam a situação, o dia da pessoa. Então, nós temos aí um trabalho muito grande da igreja. Aí a gente às vezes faz um trabalho gigantesco desse e tropeça às vezes em umas coisas muito pequenas. A igreja que nós congregamos, a minha esposa, ela, a Redeemer, ela toda quinta-feira, não sei se está fazendo, não sei se estou falando alguma besteira, mas toda quinta-feira eles fazem entrega tipo cesta básica, assim, as pessoas passam de carro lá, são mais de 2.000 cestas básicas em um dia, cara. A Redeemer faz um trabalho, eu acho que é a maior igreja americana aqui da nossa região. E eu acho que porque é bem grande. faz um trabalho violento e as apresentações de Páscoa e maravilhoso, do Natal já lá foi são lá? hollywoodianas. Eu não fui ainda. Caraca. Pastor, vai que é maravilhoso, é de chorar. Mas eu De já chorar. vi vídeos, né? O pessoal da igreja vai e fala muito bem. E muito eu bom. gostei, eu sigo a igreja no Instagram. Uhum. Eu vi que no Halloween eles fizeram uma entrega e juntou todos os jovens da igreja, Sim. fez pelo E carro, por o causa da engraçado é pandemia. que, tipo assim, no Brasil, a igreja meio que condena um pouquinho em relação a se fantasiar, essas coisas assim. Lá não, Na tua fantasia? lá os pais vão de Homem-Aranha, vai de... Eu acho bacana isso. Porque tem igreja que, até aqui, não fora do Brasil, aqui que tem a tradição do Halloween, Aham. que ela não quer esse vínculo, nada com fantasia. Né? Minha esposa foi com meus filhos na Filadélfia, que lá as criancinhas estavam fantasiadas de coisa da Disney, das coisas assim, brincando, dançando louvores e tal. Eu achei muito bacana. Porque muito da criança tá brincando ali, fantasiado, que é... Aí que dá, às vezes, um embate. Né? Eu sou de uma igreja tradicional, então, às vezes a igreja tradicional é meio faca na caveira. Então, eu ia te perguntar, desculpa te Não, cortar. não tem problema. O povo fala que eu falo demais e eu corto demais. É bom. Mas eu até tava falando pra minha esposa, eu falei assim, amor, quando você me mandou um áudio, você que a gente é mais tradicional, eu falei, tá, o que é tradicional? O que é uma igreja tradicional? Eu não consigo, se alguém me falar assim, velho, eu sou de uma igreja tradicional. O que é? O que eu falo pra pessoa? O que é uma igreja Essas são tradicional? igrejas que elas já têm mais de 100 anos, e a Igreja Batista tem muito mais, a Igreja Assembleia de Deus tem 100 anos, e elas têm um direcionamento que é assim, ó, você conheceu a Cristo e aí você vai começar a mudar de vida. Só que aí apareceu os neopentecostais, que aí assim, ó, não importa como você tá, você pode vir, porque é uma estratégia inteligente pra caramba. Eu defendo que é inteligente, porque assim, ó, você fuma maconha, por exemplo. Aí você vai falar com o pastor, primeira coisa que eu vou falar, você não pode fumar maconha mais. Você é crente, abandona esse satanás pra lá. O outro pastor, ele vai falar assim, ó, poxa, não, vem pra cá, tal. E a pessoa vai sendo introduzida na igreja tipo assim, passo a passo, na verdade. E não vai se preocupar muito. Só que essa minha atitude, não é isso que eu faço. Só que já ficou pré-determinado que a igreja tradicional é isso. Então, assim, as pessoas entendem, e aqui em Merlo eu sou perguntado, eu faço as perguntas no Instagram, eu sou perguntado toda hora. O que eu tenho que fazer para ir para sua igreja? Não tem que fazer nada, pô. Só ir lá, ouvir a palavra, entendeu? Só que a igreja tradicional, ela tem uma doutrina já formada. E, por exemplo, eu tenho 33 anos, e agora eu estou sendo confrontado, porque eu fui ensinado de um jeito, e aí eu estou inserido dentro de uma igreja de imigrantes, e... infelizmente ou felizmente, não sei se qual dos dois, eu tenho que fazer algumas adaptações. Porque assim, ó, na minha mente, do que eu fui ensinado, se aceitou Jesus, você tem uma nova vida. Que é o que Paulo escreveu. Deixando para trás as coisas que lá ficaram, eu prossigo pro alvo que é Jesus. Então assim, ó, se eu decidi aceitar Jesus, é porque a minha vida lá atrás não estava boa. Então assim, se eu mentia, eu não vou mentir mais, porque eu conhecia Jesus. Se eu roubava, eu não vou roubar mais, porque eu conhecia Jesus. Se eu bebia, eu não vou fazer. Se eu prostituía, eu não vou fazer mais. Essa é a linha que a igreja tradicional defende. As outras igrejas, ou as novas igrejas, os novos ministérios, eles têm um pouco mais de compaixão, de empatia, de entendimento. Só que é interessante, é inteligente a estratégia, na minha opinião, lógico, né? É inteligente, é interessante a estratégia, só que aí a pessoa passa bastante tempo, aí quando você vai ver, a pessoa não teve uma conversão a Cristo. Ela se converteu a uma igreja. Então, assim, Deus tem falado isso comigo. As pessoas precisam primeiro ter um encontro com Deus.
Porque assim, ó, teoricamente não. Essencialmente eu não tenho, eu não posso chegar pra você e falar, Arthur, não, a partir de hoje você tem que fazer assim, 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 assado. Que aí eu sou homem comedor de arroz e feijão igual você. Uma hora você vai ver eu falhando. Você fala, pô, pastor, velho, falava um monte de coisa pra mim pra eu fazer e caiu nesse negócio aí. Quando você tem um encontro com Deus, primeiramente, aí o Espírito Santo de Deus vai determinar aquilo que você vai viver. Você vai fazer uma coisa, o Espírito Santo vai chegar pra você e falar, ó, eu não quero que você faça isso mais. E aí, se você decidir obedecer ou desobedecer o Espírito Santo, não é problema meu mais. Entendeu? É que, infelizmente, principalmente na igreja imigrante, a gente incentiva as pessoas a ter primeiro um encontro com a igreja e não com Deus. Então, assim, se você tiver um encontro com Deus, Deus vai determinar em qual igreja você vai ser bênção. Entendeu? Em qual igreja você vai poder caminhar junto. E a multiforma de igrejas que tem hoje, na minha visão, é para você não ter desculpa. Mas como que é essa questão de... Eu entendi tudo que você falou, eu acho isso bem legal. Mas como que é a questão de encontro com a igreja? Porque eu sempre ouço, a gente tem que encontrar com Deus. Esse encontro com a igreja, você fala de relação de tipo assim, como tem essas multiversas igrejas assim, mas se ele conhece a sua igreja, aí ali ele vai ter que conhecer... Deixa eu reformular a pergunta. Só um segundinho. Se você pudesse só puxar um pouquinho o microfone pra frente, beleza. Porque para você conhecer a igreja, você precisa conhecer a Deus primeiro. Você conhecer, para você saber o que Deus vai transformar na sua vida. E você conhecer, para você conhecer a Deus, eu acho que você não tem que firmar primeiramente em uma igreja de uma vez. Eu acho que você tem que conhecer uma igreja que você vai se sentir bem. Então eu vejo, pelo você falando, conhecer a igreja é isso? Tipo assim, É que assim, especialmente eu vou falar bastante isso aqui, porque assim, existe uma igreja, a igreja brasileira, que a gente conhece lá no Brasil, e existe a igreja de imigrante. Por que a pessoa tem o primeiro encontro com a igreja? Porque ele chega aqui nos Estados Unidos, ele não tem trabalho, ele não tem, ele não tem convívio, ele não tem amizade, ele não tem nada. E assim, ó, ele não vai chegar lá no futebol, por exemplo, eu joguei aqui no União Brasil, sou amigo de todos os caras de futebol aqui praticamente. Só que assim, ó, pra eu chegar neles, demorei 2 anos pra chegar nesse time de futebol. Aí, tipo, você vai chegar lá no Brazilian Place, tá a galera que anda de moto, tá a galera que joga bola, tá a galera do pagode, tá a galera do funk. Você não vai chegar, não vai entrar ali. Entendeu? Você conhece alguém que anda de trilha? Não. De moto? Acho que só tem. Eu conheço um, chama David. Tô doido pra... Ele caiu até um tempo atrás, machucou. Desde quando eu tô aqui nos Estados Unidos. Quebrada de assunto. É por causa que. É porque eu sou doido, eu não conheço ninguém que faça trilha. E eu sou doido pra fazer minha trilha de Pesquisa no moto. Google. Não, eu tô falando aqui. Mas desculpa, vai. Mas tem uma galera que anda na trilha aqui. E o lugar que você vai ser melhor recebido, com alegria, não que nos outros lugares não seja, porque assim, a igreja também, ela tá sempre em busca de crescer o número de membros. Porque quanto mais número de membros você tem, mais relevante você se torna, e aí a igreja vai se tornando Eu autossustentável. acho que isso é em tudo, Que a igreja não é só espiritual, e o que a galera não entende também. Aí, assim, a galera julga muito isso, mas é real, cara. A igreja não é só espiritual. Porque assim, ó, se eu orasse e pagasse o aluguel da igreja, eu não pedia dinheiro. Entendeu? Tem conta lá, tem aluguel. Eu não tenho um santinho pra vender. Eu não vendo pulseira. Eu não tenho um produto de Jesus pra vender. Aí tem que ser a pessoa que é comprometida com a igreja. E assim, ó, eu já fiz vários eventos na nossa igreja. E assim, vai todo mundo de todas as igrejas. Eu falo, ó, se você é dizimista, não dê o seu dízimo aqui. Você não é membro daqui. Vai lá e dizima na sua igreja. Se você quiser ofertar, ok. Entendeu? Aí... Nesse caso aí, as pessoas chegam na igreja tem gente que tá quebrado lá que não tem um centavo, mas tem os empresários que estão dentro da igreja. Os donos de companhia estão dentro da igreja. E ali você vai arrumar trabalho. Ali você vai chegar, vai comer uma comida brasileira no final do culto. E assim, não é simples. Aí você vai sendo abraçado. Então a pessoa tem um primeiro encontro com a igreja. E assim, essa ordem funciona. Teve um encontro com a igreja, depois eu tenho um encontro com Deus e tal. Mas assim, ó, por ter esse encontro com a igreja primeiro, por isso que existe um negócio chamado rotatividade da igreja de imigrantes. Porque assim, ó, quem é assembleano, dificilmente ele vai dar certo numa igreja que é tudo apagado e tem um louvor diferente, que é o worship que a gente fala. Hoje o worship. E assim, na minha igreja toca muito. Eu brinco com eles toda hora. Falo, não, meu, tem que botar um zino aí, canela de fogo. Brinco com eles, né?
dificilmente vai fazer parte disso, entendeu? E dificilmente uma pessoa que conheceu a estrutura das novas igrejas, ele não vai aguentar o culto da Assembleia de Deus. O culto da Assembleia de Deus, ele tem uma liturgia. Na pandemia eu tive até que reaprender a fazer um culto. Porque assim, ó, a Assembleia de Deus tem hino sacro, que é o hino da harpa cristã. São hinos que, se você parar para ouvir a letra, você chora, porque são hinos lindos. Agora assim, ó, é outro ritmo, é outra pegada, aí é a tradição da igreja. Aí a pessoa não vai se adaptar. Mas assim, tem igreja aqui para tudo quanto é jeito. E é importante você participar de uma igreja. Só que a gente precisava tentar fazer as pessoas entenderem a ter primeiro um encontro com Deus. Porque a igreja, ela funciona para esse gatilho quando você chega, para você ser inserido na comunidade brasileira. Aí depois a pessoa vai começar a viver a América. Aí a igreja não vai servir mais, a outra igreja é mais atraente. Já vi isso muito isso. Vai fazer, a galera vem. A galera, tipo assim, até, perdão, mas eu já vi muito que eu conheci que se faz de cordeiro naquela hora ali, que pra se introduzir, pra tirar proveito ali, porque a galera da igreja é mais propícia a querer ajudar, a indicar para trabalho, recebe doação de roupa, de móveis e tal. O pessoal consegue o que ela quer, depois... Se todos os pastores que vierem aqui falar pra você de quantas vezes eles forem traídos, vocês vão ter que trazer um psicólogo junto. Entendeu? Mas tem muita gente que já vem, o cara nem é cristão, o cara não é nada, mas ele sabe como a igreja ajuda. Tem Isso gente já- que chega aqui e vai pra igreja. Uma Olha membro aí, da né? nossa igreja deu entrevista pra um cara que é famoso no YouTube e fala muito com o imigrante, o cara é da Flórida. Aí ela falou, não, eu cheguei aqui, eu fui extremamente acolhido, eu e minha família, pelo pastor Rufo, Assembleia de Deus Washington DC. Um cara do Japão me chamou. Falou, ó, pastor, eu moro no Japão, eu tenho um documento aqui, mas aqui você vê um robô, você trabalha e vai pra casa, da casa pro trabalho, de domingo a domingo, então assim, eu quero fazer uma grana, quero ir pros Estados Unidos, aí eu queria que o senhor me acolhesse, igual o senhor acolheu a fulana de tal lá, eu vi, ela falou no canal e tal. Então assim, muita gente procura a igreja pra ter um apoio, e não é errado, é o ministério da igreja A mesmo, igreja... entendeu? A igreja vai funcionar pra isso. Só que assim, precisava haver um consenso de buscar primeiro o que Deus quer que você faça. Porque assim, ó, eu tenho extrema dificuldade de entender isso aqui, ó. Você chega na minha igreja e tal, aí você é bem acolhido. Na minha igreja, que eu falo porque eu pastorei, a igreja de Jesus, né? Mas os pastores têm mania de falar a minha igreja. Você chega lá, você é acolhido e não sei o quê, tá? Quando passa uns 3, 4 meses, não deu tempo de você me conhecer ainda. Entendeu? Aí você fala, pastor, Deus me chamou para essa igreja, Deus me colocou aqui, eu vou ficar aqui. E depois de 6 meses as pessoas chegam e falam, ó, pastor, não vai dar mais, eu não concordo com muita coisa que o senhor fala. Então assim, das duas uma, ou não foi Deus que falou, ou então Deus mudou de opinião. Então a Bíblia fala que Deus não muda de opinião, então não foi Deus que falou. E assim, isso precisa acontecer de uma forma natural, mas é sempre trágico. Porque aí o pastor já dedicou atenção para as crianças. Tipo, ao longo de 5 anos, muita gente saiu da nossa igreja, muita. E saí de todas as igrejas. E assim, eu sou apaixonado por criança. Eu corro com as crianças na igreja. Eu faço uma bagunça danada. Jogo, brinco com eles. E eu crio um laço. Aí o pai vira pra mim e fala assim, ó. Ah, pastor, eu não quero mais ir na igreja e tal. Geralmente sai falando mal de você. E aí, cara, você fica lá no Instagram, olha, e aí eu choro. Caramba. De ver a criança, de ver o crescimento. Eu falo, poxa, não vou poder participar mais. No aniversário do ano que vem eu não vou e tal. Aí eu faço um sistema de defesa, eu não bloqueio, eu muto lá pra eu não ver mais nada, porque é triste. Então assim, o pastor precisa ter esse equilíbrio, mas faz parte do ministério da igreja, ajudar o imigrante, eu acredito nisso. Mas se as pessoas tivessem primeiro um encontro com Deus, ao invés de ter um encontro com a igreja, facilitaria muito. Eu acho que foi isso que me assustou. Você acha que o Lohan não sabe? Eu fui acolhido por uma igreja assembleia lá de Newark. Que o cara me levaram, não, vem aqui que aqui tem lugar pra você comer, que não sei. Eu falei, peraí, cara, não quero... E o pessoal, muito gente boa, cara. O pessoal chegou, você tá precisando de quê? Eu falei, não, obrigado, já tô em um trabalho e tal. E assim, me acolhendo e tal, assim, eu falei, cara, não vou me aproveitar dessa galera, tipo assim, que eu tô chegando aqui agora, eu não sei se eu vou ficar na igreja, isso ia me fazer mal, tá entendendo? Eu falei, não, muito obrigado. Não, esse trabalho que você tá paga pouco, a gente arruma o que paga melhor. Eu falei, não, obrigado, eu tô aqui, tô certinho e tal, obrigado. E foi um pessoal muito gente boa comigo, só tenho que agradecer. Foi muito bacana, foi muito bacana. Eu fiquei até assustado, que eles querendo mesmo doar roupa, doar
me oferecer trabalho, se não tem comida, pode levar comida pra casa e tal. Eu falei, não, obrigado. Aí eu falei, caraca, o pessoal bem bacana. Ó, eu cheguei na casa do meu tio na Flórida, eu vim com um projeto que meu tio desenhou pra mim pronto, encontrei com um pastor 8 dias depois. E ele falou assim, não, eu vou te levar pra New Jersey, não sei o que e tal. E aconteceu que eu fui pra lá. Eu mudei, a minha esposa chegou, busquei ela na Flórida, a gente ficou uns dias na Flórida e voltamos pra casa. Eu entrei no meu apartamento com um colchão do Walmart. Só. Caralho. Na quinta-feira. Quando foi no sábado, a minha casa estava montada. Um irmão lá comprou 25 toalhas. Que E isso? toalha top, mano. Toalha dessas de hotel, assim. Caramba. Então assim, ó, a casa estava completa. Cama de casal, o quarto todo do casal, o quarto das meninas, eu tenho 3 filhas. O quarto das meninas, mesa, uma mesa que eu usei ela até um dia atrás. Então assim, ó, eu passei 5 anos nos Estados Unidos sem gastar dinheiro, porque foi uma igreja que te ajudou. E assim, a igreja faz isso com praticamente todas as pessoas Faz, que entram lá. faz. A pessoa não tem. Eu sempre falo assim. Tem muitas pessoas que me conhecem. Aí, por causa da exposição da internet, mais pessoas te conhecem. E toda semana alguém recebe a ligação de alguém. Pô, pastor, eu queria ir pra aí e tal. Porque a pessoa vê o que os Estados Unidos pode te oferecer. Mas ele não vê o sacrifício que você tem que fazer para adquirir aquilo. Porque assim, ó, o brasileiro tá no Brasil e falando, eu tô aqui o país é ruim, cara. O Bolsonaro não faz nada. Quando era o Lula não faz nada. Era Dilma, era o Temer, e o problema não vai. Só que o cara acorda no domingo de manhã, o cara vai jogar bola na várzea lá com os amigos de infância dele, dá risada pra caramba. É um negócio massa. Sai, vai pra casa da sogra, da avó, da tia, almoça com a família e tal. Aí o cara chega aqui nos Estados Unidos, um domingo, tá todo mundo cuidando da sua vida, o cara acorda e fala, mano, vou passar o domingo inteiro sem falar com ninguém. Aí fica sentado no sofá, na frente de um telefone hoje. Eu cheguei aqui há 7 anos atrás. Eu não tinha Instagram, eu não tinha. Já existia, mas eu não tinha. O WhatsApp eu falava com a minha esposa pelo Skype só. E o Skype era uma porcaria, caía toda hora. Ah, você veio sozinho e tua esposa tava no Brasil? Eu vim pra tentar organizar as coisas primeiro pra depois ela vir, né? Porque a gente tem 3 filhas. As minhas 3 filhas são brasileiras. Eu fiz isso também. E até eu acho que é um caminho mais inteligente. Desde que o homem tenha caráter, né? Não, tem mas muito homem que deixa a família eu lá só cometi uma burrice que foi de... Ela, não sei se você fez, não foi burrice não. De não ter tirado o visto dela junto comigo. Eu tirei o meu e eu tava aqui e ela sem o visto. Aí eu Então eu vou te surpreender de novo agora. Como pastor assembleano, eu vou te afirmar, foi burrice. Foi burrice. Porque se ela não passasse, eu ia largar tudo pra voltar pra lá, né? Doideira. É uma coisa assim que a minha imigração para os Estados Unidos foi assim muito, muito, muito embasada. Porque o meu tio já é cidadão, mora aqui há mais de 20 anos. Então assim, o meu tio me orientou em tudo. Veio com suporte. Eu falei, tio, eu não tenho dinheiro pra tirar o visto. Ele falou, se vira, mano. Eu não vou te mandar nada. Porque assim, você tem que chegar aqui sozinho. Você vai chegar aqui orientado por mim, mas você vai chegar aqui sozinho. E ele falou, tira o visto de todo mundo. Cara, aí tipo assim, dá pra fazer um outro podcast só pra eu contar como é que foi. Mas assim, no dia, pra resumir, no dia que eu fui no consulado, a minha conta do Itaú tava R$3 negativa, eu tinha 5 passaportes na mão só, não tinha nada. Eu não tenho casa no Brasil, não tinha nada. Pra apresentar, você só tava com os Tava passaportes. desempregado eu, a minha esposa, com 3 filhas. Minha filha nasceu dia 1º de dezembro e a gente foi fazer o visto no dia... Algum dia de fevereiro, não lembro exatamente o dia. Aí cheguei lá, o cônsul pegou os 5 passaportes e falou, então quer dizer que você tem 26 anos, 3 filhas e quer ir para os Estados Unidos? Aí eu falei pra ele, se o senhor deixar, eu vou chegar lá, né? Aí eu não pipoco pra falar com ninguém, cara. Se botar pra falar com o Biden, meu inglês é bem meia folha, eu falo. Agora, nesse dia eu tremi mais do que vara verde, velho. Ai, mano. Não não conseguia falar, gaguejei. Ele começou a direcionar as perguntas só pra minha esposa. E eu sou macho alfa, mano. Eu falo, não, velho, não vou expor a minha esposa a isso, tal, vou proteger ela. Aí na hora que eu respirei assim pra falar, o cara fez assim pra mim, escondendo a mão assim na janelinha. Mas ele fez bem baixinho assim pra eu ficar quieto. Aí ele perguntou pra Grazi lá algumas coisas e ela respondeu tudo. Aí o cara ficou lá batendo no computador. Enquanto ele digitava as coisas no computador assim, minha cabeça só assim, ó. Rufo, o que você veio fazer aqui, cara? Você é de Diadema, os caras nunca vai deixar você entrar nos Estados Unidos. Mano, olha o dinheiro que você gastou, cara, pra pagar essa entrevista pra 5 pessoas. Mano, você tinha que ter comprado um carro, você tinha que ter feito alguma coisa. Pra quem você quer ir pros Estados Unidos? Não vai dar, mano. Que assim, é meio estigma da galera de Diadema. Eu vejo muita gente falando assim, de periferia e tal. E assim, não há um vitimismo, mas assim, você é meio que sentenciado a... É julgado. Tipo assim, ó, tem um shopping lá em São Paulo que é o Anália Franco.
Você fala pra galera de Diadema, vamos lá na Anália Franco? Não, mano, o segurança não vai deixar a gente entrar. E tipo assim, você vai vestido como todo mundo, você vai... É um lugar público. Só que Caraca. as pessoas não querem ir. Eu fiquei com esse pensamento e tal. Aí o cara falou, ó, visto de vocês foi aprovado, bom estado. Eu falei, Caraca. a Graziela, vai embora, Rufo. Será que eu ouvi certo? Aí eu falei, o senhor vai devolver o passaporte? Ele falou, o passaporte vai chegar na sua casa, seu visto foi aprovado. Isso foi uma coisa que eu também acho. Não sabia disso quando eu fiz o meu visto. Eu falei assim, tá, meu passaporte. Não, vai chegar. Não, tem duas opções. Ou você, Você pode vai voltar buscar. lá. Eu tava tão ansioso que eu preferi voltar lá. Não, Não, eu meu- não queria ir lá nunca mais, mano. Não, Porque como eu sou de BH, eu não tenho não tem. tenho consulado lá em Caramba. BH. Então Caramba. eles mandam lá pra gente. eu não queria ir lá nunca mais. Eu falei, vou voltar aqui. Eles vão falar, não era pra ter dado visto pra você, não, vai embora. BH não tem consulado? Não tem consulado pra Nem- tirar visto. Caramba. Nem Não. praia, mas Nem tem comida boa. Mas tem comida boa. Comida boa, isso é verdade. Você tá querendo pizza de que... chocolate. Vai queijo ou não vai? Amigo, o que você acha? Ele vai Pizza levantar isso pro doce. pastor, eu não acredito. Pizza doce. Eu sou... Vai queijo ou não vai queijo? Pizza é salgado, mano. Não pode, não dá pra misturar Não dá. doce e Não, salgado. e o pastor é a terra da pizza lá no Brasil. Não, É. São Paulo as São pizzas Paulo são arrebenta. mais Então, fera, um mano. amigo nosso fala que Abraço, ele Alan. fala que pé junto que pizza doce de chocolate tem queijo por baixo. Não era nem pra ter pizza Nem ter doce. pizza doce também, né? Não sei que o povo faz isso. Mas você vem de geração de pastor da sua família? Como é que foi? O meu avô, eclesiasticamente, era presbítero, mas o meu avô abriu um monte de igreja, que era o ministério dele. Meu avô tinha 10 filhos, então, tipo assim, já era uma igreja, né? Todos os meus tios tocam. As minhas tias todas cantam. Então, ele começava uma igreja grande. Então, ele abria a igreja meus tios contam. Quando a igreja chegava com 60, 70 membros, ele ia no pastor presidente e falava, pastor, manda eu para outro lugar. Caraca. E tem a Ele história fazia de... meio modo célula, né? Que tem eu esqueço o nome, mas tem um negócio de você fazer células nas casas, que você tem a célula de 10, célula de 50, célula de 100, e Agora- espalhar É a célula. missionário mesmo. Ó, por isso que a galera fala assim, ó, o Rufo é muito assembleano. A célula é uma cópia, eu repito, cópia do culto no lar assembleano. E, É, culto no lar, é entendeu? isso mesmo. Aí a Elevation Church agora tem os pequenos grupos. Aí eu tenho lá na igreja, que é uma outra coisa também, a diversidade de pessoas, porque chega gente de tudo quanto é lugar do Brasil, de toda igreja diferente. Aí eu falei, não chame célula na igreja, a Assembleia de Deus não é uma igreja celular. Mas eu fico só enchendo o saco, porque o propósito é o Viu? mesmo. Você falou que não é Não célula, é não. célula. Ah, mas eu cresci na Batista. Essa é a ideia. célula. Porque assim, E ó, Batista é de célula, né? Ela é muito por exemplo, voltada o que a célula. o que eu ouvi, porque nesse tempo minha mãe era criança, né? Então, o que eu ouvi que meu avô fazia? Meu avô orava e falava assim, naquele bairro lá, vou implantar uma igreja lá. Aí ele trazia o povo do bairro para casa dele fazendo culto no lar. Quando juntavam a galerinha, ele alugava um lugar, a igreja sede pagava, tal. Aí ele estruturava a igreja. E o que o meu avô gostava de fazer era isso, era o chamado dele. Aí ele ia pro pastor presidente, o pastor trocava ele, falava, pô, tem um bairro ali que não tem igreja nossa lá, vai lá e tenta implantar uma igreja lá. E teve assim, já quase que pro final da vida, porque o final da vida do meu avô, ele teve câncer, então ele não fez mais nada. O pastor chegou para ele e falou, irmão Francisco, o senhor já trabalhou muito, estou querendo colocar o senhor numa igreja, para o senhor ter uma ajuda financeira, uma igreja mais estruturada, tem 150 membros, e aí os meus tios contam isso, né? Fala que meu avô virou para o pastor e falou, pastor, se eu não sirvo mais para o senhor, então me deixe em casa, porque eu não quero igreja grande, eu quero continuar com isso que eu faço, que é abrir igreja. Caraca. Agora, recentemente, num bairro lá em São Paulo chamado Vila Clara, que é uma quebrada violenta, a igreja fez 50 anos, aí convidaram o meu tio para ir lá, para receber uma homenagem, porque foi uma igreja que meu avô abriu. Tem Caramba, muitas igrejas em São cara. Paulo assim. E ele Que tem, bacana. e tem muita igreja que ele abriu que hoje em dia é grandona, assim? Tem a igreja do Jardim Miriam, é uma subsede, Assembleia de Deus do Brás, de Jardim Miriam. Hoje é o pastor Luiz Peterca, que eu nem conheço, só sei o nome. Então, assim, o meu avô tem esse histórico. Aí o meu pai sempre foi um pastor auxiliar, que aí a gente era de uma igreja muito maior, que é a Assembleia de Deus do Tabuão, pastoreada pelo pastor Genício, que eu trabalhei muitos anos com ele. E o meu pai foi um pastor auxiliar, meu pai é advogado, então ele auxiliava, assim, quase que no background da igreja. E eu cresci nesse meio aí, cara. Então você cresceu já em lar cristão. A já. gente brincava, eu falava pros meus... A gente brincava de culto.
Aí minhas primas cantavam. Caraca, cara. E aí Que meus doideira. primos vinham, eu falava assim, não, quem tem que ser o pastor presidente sou eu, aí senão eu vou sair na porrada, eu brigava com eles. Caraca, que Aí eu, diferente, aí eu cara, de sentava na criação. assim e falava, não, você vai cantar agora, você é isso, você é aquilo. Eu falo na Caraca, igreja cara. hoje. Muitos pastores falam assim, né? Ah, eu nunca quis ser pastor e aí tô aqui agora. Eu não, Você quis ser a pastor. vida inteira eu falei, eu vou ser pastor presidente, porque assim, as pessoas até criticam, né? Ah, por que você faz questão de falar pastor presidente? Pastor presidente é só um cargo administrativo, não tem diferença nenhuma. Entendeu? Eu já falei ao contrário minha vida toda. Eu sempre fui muito falante, né? Sempre fui muito palestrante. Então, o povo todo. O que foi? Eu só falo muito. Então, o povo sempre falava: você vai ser pastor, desde pequeno, você vai ser alguma coisa na igreja, líderes. Já teve pastores falando que eu seria líder de jovens, essas coisas assim. Mas eu sempre falei: não, quero não, obrigado. É porque a galera vê o sofrimento, né? Por exemplo, meu avô, eu sou assalariado pela igreja, eu ganho um bom salário, entendeu? A igreja me sustenta, as pessoas perguntam assim, você trabalha com o quê? Eu falo, eu sou pastor da igreja. Não, Mano, é muito mas trampo. e profissionalmente, você É faz o muito quê? trampo. Eu falo, eu sou pastor de igreja. É, mas o meu avô... É que a Assembleia ela já tem essa pegada, essa estrutura, né, cara? Não, na verdade não. Na verdade a Assembleia de Deus tem a raiz é o que o meu avô fez. Meu avô trabalhou 40 anos na igreja e nunca teve um salário. Pelo contrário, ele investia pra comprar som, pra comprar guitarra, pra comprar isso, pra comprar aquilo. É, e eu acredito, tem muitos pastores aqui que têm a vida dupla. Ele é pastor e ele precisa A gente trabalhar. conhece. Eu trabalhei em New Jersey com mudança. O meu ex-patrão é Onde você morou em New Jersey? em Maple Shade. É uma cidade perto Conhece? de... Maple Shade? É, South Jersey. É uma cidade perto de Filadélfia. Ah, Bem já perto já mesmo. na fronteira. Você tá né? na fronteira de Pensilvânia. Isso. E é muito imigrante lá? Nossa, tem uma cidade lá chamada Riverside e tem mais brasileiro que aqui. Porque aqui não é muito, né, pastor? Ou eu tem tô muito, enganado? Tá enganado. Tem muito brasileiro aqui. É porque eu venho de... Aqui de- tem muito eu venho brasileiro de na igreja Newark americana. ali. Você é de igreja americana, você é Eu brasileiro. sou- é. Esses dias uma mulher foi traduzir pro médico do meu pai e ela viu conversando com a mulher, falando que eu era pastor. Ela falou, você é pastor? Eu falei, sou. Ela falou, de igreja brasileira? Eu falei, eu sou de igreja brasileira. Ela falou, eu moro em Rockville e não conheço brasileiro. Eu falei, não, você tá de brincadeira, o que mais tem ali Porque é eu não brasileiro. conheço muito brasileiro. Eu conheço pouco também. Não, Os brasileiros que eu conheci, pra te falar a real, fui conhecer brasileiro, foi depois do futebol. eu Caiu, eu acredito, vi que eu era. acredito que tem um pouco mais de 5 mil brasileiros aqui. Caramba. Que eu acho aqui muito fraco de comércio brasileiro também. Igual eu que vim de Newark, que tem Ah, bastante. não, não é que é. Porque Newark é isso que eu tô falando. Tipo, a gente vem de um lugar No que é polo industrial. que é muito absurdo ali. Não, Newark você tá no Brasil. Não, você Comércio tá tá no com Brasil. letreiro em português. Os pastéis mais gostosos é de lá. Não, Americano passa raiva lá, vai pedir informação, a galera. Ontem eu tava. Eu tô tentando criar um costume de toda sexta-feira sair com minha esposa pra gente comer e tal, a gente ter uma vida, eu e ela, porque a gente vai ter filho, então a gente vai aproveitar esses momentos. Todo episódio ele tem que falar isso. Aí, não, é a primeira vez que eu vou disso aí. É, você nem sabe o que eu vou falar. É que ele joga vôlei. Não, Ele fala, eu assisto, ele fala, jogo vôlei. não, eu vou. Pastor tá ligado, meu. Mas aí, Da água, você viu? Não. A água que você pegou, que foi do primeiro vídeo que foi uma briga, que ele não O queria Alan, deixar. o Alan. Com o pastor ele não reclama, não. Ele pode deixar o pastor tomar água pra naná. Pega outra nessa aí, pode ficar à vontade. Eu vou tomar outra. bota Não lá, quero pastor, comigo, não. fica à vontade. É, vocês me fizeram perder o que eu ia falar. Sai toda Você tava saindo com a sua esposa. Todas- Não, não, mas eu Você ia fez um falar alguma tratado com coisa, ela. eu ia falar alguma Porque a coisa em gente vai ter relação... filho agora. Não, aí viu? Olha como é que você vai avacalhar. Da comida, da diversificada da Ah, da lembrei. comida. Aí eu tava com muita vontade de comer um arroz, feijão e tal, assim, sabe? Tava com, sabe quando você tá com a vontade, nossa, vontade de comer... Em casa, pô. Não, mas tá doido? Aí eu falei, bom, tá, vamos procurar um lugar. Aí aqui no Montgomery tá esse problema que não pode sentar... Né? Você não fala amor. Fofinha. Fofinha. Aí eu falei, não, então vamos procurar. Aí tem aquele Brazilian Spice lá, né? Eu não sou muito fã dali e também não pode sentar. Eu falei, caraca, onde a gente vai poder comer? Aí eu fiquei procurando lugar pra comer. Eu fui achar só em Washington, tipo assim, 50 minutos. Tem Aquele lugar que eu tava- Ipanema? É. Aquele Ipanema é bom. Aí a gente foi lá aqui pra comer, cara. Você tem que andar muito. Desculpa, o que eu tava falando, aí agora retornando. Aí eu falei, nossa, amor, se a gente tivesse lá em New Jersey, lá, a gente não tinha problema disso. A gente ia ali qualquer... o que ia mais ter era outra coisa situação lá. que acontece muito com o imigrante. Por exemplo, a galera que vive aqui, quando eles vão pra Orlando, eles ficam doidos, bicho.
Eu nunca fui, falo também eu que lá é Não, bastante. então, você vai voltar com essa vontade. E assim, ó, pra mim que sou pastor, eu gosto muito, fico feliz de verdade mesmo. Porque assim, ó, eu cheguei aqui há 7 anos atrás, não era comum imigrante tirar férias. Imigrante só trabalhava e ganhava dinheiro. E assim, ele falava, vou gastar 3 mil na Flórida? Não, vou mandar pro Brasil. É 9 mil reais. É porque era 3 Hoje em dia é já 20 mil 15. conto. Então assim, mas vale a pena. Só que é um das entraves da vida do imigrante. Porque ele tá aqui tem neve, esse tempo frio e não sei o que e tal. Você vai pra Flórida, praia, tempo massa. Só que os Estados Unidos é um país capitalista, pô. Então assim, ó, se o aluguel lá é baixo, o valor do trabalho vai ser baixo. Na Califórnia, você ganha, igual os caras falam, né, uma orelha seca na construção, ganha 18, 19 dólares a hora, só que o aluguel é um absurdo, a gasolina lá é 4 dólares. Eu estive lá recentemente. Na Califórnia lá é bem difícil de viver, né? Muito, cara. O custo de vida é muito caro lá. Eu fui lá pra resolver uma situação, a pessoa que me recebeu lá, o brasileiro que me recebeu, morava num apartamento com 13 pessoas. Isso acontece muito. Aluguel de quarto lá é acima de $1.000. E quarto compartilhado. Deus me livre. Então, assim, aí a galera vai pra Flórida ver lá, mano. Lá tem uma pizza lá, cara, que eu esqueci o nome. Tem esfirra, eu sou de São Paulo. O Habib's, cara. Eu tenho saudade do Habib's do caramba, eu tenho verdade. saudade do Habib's também. Aqui não tem Habib's, cara. Só que Quando eu for no Brasil, eu não quero uma lugar mulher. nenhum. Quero chegar e no Habib's. Cara, eu falei pra minha esposa, eu falei uma coisa, eu vou olha que Não, o Rock quer que pensamento de pobre. Eu vou também. Mas nossa, eu sinto muito saudade daquela Habib's Não, esfirra de lá, queijo. lá não. Tô Não, falando tem- com- Limão, E já tem fazendo outros, propaganda tem pra outros graça, sabores, mas- tem outros sabores agora, de calabresa, de... Só que eu conheci uma mulher que vende aqui. Eu até Então, mas compro é pra minha sempre sob esposa. encomenda. Lá em Orlando tem um lugar que você chega e tá pronta. A esfirra vem quentinha. idêntica do Habib's. Tipo assim, a gente tá muito tempo sem comer, né? Não é idêntico, mas assim, é Do muito próximo. Habib's falta até aquele farelinho, cara. Churrascaria tem pra dar com pau. E assim, então, você vive ali um Brasil. Aí você chega lá em Orlando, os caras tudo de Ferrari. Que ali é a grande maioria dos empresários brasileiros que Então lá. estão buscando uma segurança, uma qualidade de vida. Vai pra Estão lá. Aí, tipo assim, lá você chega em Orlando, você é pobre, você acha que você é rico. Mas, pastor, se você quer estourar, ó, bombar, você acha que pra onde a gente vai? A gente vai pra lá, porque, além de tudo, lá onde tem muita gente pra gente poder bater papo, vai muita gente pra lá. Então lá é onde vai ter... Aí assim, ó, vai ser- pra o pessoal da igreja eu falo, gente, cria raiz, fica aqui em Maryland, aqui você já achou um pastor top, já achou uma igreja top. Cara, não, pastor, lá tem a Lagoinha, lá tem o André Valadão. E eu fico pensando como é que as igrejas ficaram ali naquela área ali de Orlando, ali onde fez Mas tem a muito Lagoinha. brasileiro lá, cara. Pastor, mas a Lagoinha em uma semana, ela estourou, ela cresceu absurdamente. Mas eles investiram muita grana. Cara. Sim, mas agora você imagina, você é de uma igreja pequena, a igreja tá lá, batalhando, aí chega a Lagoinha, acabou a igreja. O que deve ter fechado de igreja lá. É pastor? assim, ó, eu converso muito com as pessoas da igreja, porque assim, ó, as grandes igrejas do Brasil, elas vão ter congregações aqui nos Estados Unidos, porque o número de brasileiros vai sempre aumentar aqui. E brasileiro se adaptar numa igreja de americanos é bem mais difícil, principalmente quando não fala o Fala a idioma língua, e tal. né? Então, acaba ficando bem complicado. Mas você precisa criar raiz, cara. Você precisa entender assim, pô, se eu tô bem aqui, cara, eu vou ficar aqui nessa igreja, porque a Assembleia de Deus Washington DC tem problemas, tem defeitos e potenciais. Eu agrado muitas pessoas e desagrado outras, só que o outro pastor não é diferente, a outra igreja não é diferente. Não existe igreja perfeita, esse é o negócio, entendeu? E o que acontece é que lá em Orlando, o que eu vejo é assim, o pastor André Valadão, ele traçou uma estratégia, né? E deu muito certo. Deu demais. Porque assim, ó, hoje ele tem lá 3 cultos no domingo e todos lotados. Lotado. Ele conseguiu algo que nem igrejas gigantes conseguiram. Abriu uma filial em Miami. Então ele tem uma hoje em dia igreja tá em Orlando e a 3 horas de lá tem outra igreja. No Aí ele Texas colocou um também já fenômeno tem. lá que é o pastor André Fernandes. Tá lotada a igreja também. No E aí- Texas tem com a Ana Paula, ela abriu um lá, só que ela abriu, não é Lagoinha, ela chama o mesmo nome do grupo deles, lá Diante do Trono. Diante do Trono, chama Diante do Trono. Abriu lá também. Eu acho que tava abrindo, tem uma Lagoinha em New Jersey, eu acho. Se eu não tiver falando bobagem. Eu ouvi dizer que abriu uma em Boston. Então, logo eles vão abrir uma aqui. Mas mesmo. falaram que a de Boston não tava bombando muito, não.
Então. Acho que eles vão É porque assim, ó, lá em Boston... É forte também a comunidade. E assim, ó, tem... as pessoas estudam um pouco sobre isso, né? Mas assim, ó, em Boston foi o primeiro lugar que os mineiros chegaram. E da cidade de Governador... mineiros? É. Foi lá? Mineiro Eu achava que era em Newark. Mineiro é a primeira imigração nos Estados Unidos de brasileiros, é de mineiros, de Governador Valadares. E foi em Boston. Eles fizeram um túnel, né, que dá nos Estados Unidos. E é em Boston. Então assim, ó, em Boston você vai lá, cara, o brasileiro lá, ele já é um americano e eles dominaram a cidade lá. A Somerville, e tem outras cidades lá que eu acabei me esquecendo agora. Mas assim, lá já tem galera que tá com um neto nascendo lá. Então o avô veio para os Estados Unidos, o filho nasceu aqui e agora o neto. Então assim, essa pessoa tá na igreja há 12 anos. Pode abrir lá a igreja, qualquer uma. O cara não vai sair da igreja dele para ir para outra igreja. Vai ser a galera nova mesmo, assim. E o que acontece aqui é que, um exemplo, eu sou uma igreja muito, muito nova. Eu tenho 5 anos aqui na cidade. Acho que eu tô indo pro 6º ou 7º, não lembro. De plantação da igreja. Que eu sou líder da igreja tem 3 anos. Vai fazer 4 agora. É isso que eu te pergunto. Você foi consagrado a pastor aqui nos Estados Unidos? Sim, com 28 anos. Caramba, novo. Só que eu trabalho na igreja desde os 12. Eu era muito arteiro, fazia muita bagunça. E o pastor falou, só tem um jeito de parar essa bagunça aí. Põe um Rufo pra cuidar do banheiro. Mas é a doideira que você falou, que você tava falando, que você foi consagrado a pastor mais velho, assim. Mas você sempre foi muito... eu fui separado para ser um cooperador da igreja, de terno e gravata, e tinha que cumprir a função. Desde novo você trabalhou sempre na igreja ou você teve tipo outros trabalhos também? Não, na igreja no Brasil você trabalha voluntário, né? E aí assim, você trabalhou lá. Eu tentei jogar futebol, né? Que é o sonho de todo brasileiro. Com 18 anos eu falava, não, o mundo perdeu um novo Pelé. Eu jogo lá. É igual eu no vôlei. Só que depois eu tive um pouquinho de consciência. Eu acho que eu seria se fosse jogador, seria um jogador mediano. E eu vi aqui o Lucas Leite, conheço ele, meu amigo. Ele falou um negócio que é muito... Eu até liguei pra ele, pra elogiar ele. É muito interessante. As pessoas não querem esse jogador de futebol. Ele quer ser o Neymar. Quer ter a vida do jogador, do astro. Ele quer ser milionário, ele não quer ser jogador de futebol, entendeu? Tanto é que se pegar esse molequinho que quer ser jogador e transformar ele em um milionário em qualquer outra situação, ele vai gostar também. Acho que talvez ele vai nem querer, ele vai querer jogar futebol só de hobby. Então assim, aí eu fiquei muito frustrado, meu pai falou, rapaz, eu acordava todo dia 5 horas da manhã, ia correr pra manter o físico, meu pai falou assim, rapaz, para de correr, vai fazer um Senai, vai fazer alguma coisa, esquece. Se fosse pra ser jogador, você já tinha virado e agora não vai virar mais e tal. Aí eu profissionalizei num clube de empresário chamado Matsubara, que aí meu pai teve que pagar umas taxas lá e tal. Mas não virou. E aí eu estudei marketing e vendas no Senai. Quando eu me matriculei na faculdade, eu vim embora para os Estados Unidos. Eu trabalhei na Volkswagen, pintei casa, eu ficava tentando fazer alguma coisa no Brasil, porque é bem difícil, né? Só que eu me casei com 20 anos, eu fiz 20 anos num dia e casei no outro. Caramba, já casou novinho. Novinho. A minha filha nasceu, eu casei em outubro, ela nasceu em março. Bom que não esquece a data do casamento. Hã? Bom que não esquece. Não, eu já fiz tudo certo. Você já tem uma filha adolescente. Tenho uma filha que vai fazer 12 anos agora. Caramba. Ou 12 ou 13, eu sempre confundo. Ela é de março de 2014. 2008. Ela é março de 2008. E 3 anos depois nasceu a minha outra filha, Mariana. 3 anos depois nasceu a outra filha, Ana Luísa. Então assim, eu falo para as pessoas hoje, eu e a minha esposa passamos 10 anos da vida de casado cuidando de criança. E agora estamos com o desafio de criar um adolescente fora do país. E quando eu recebi a proposta do meu tio para vir para cá, eu tinha 26 anos, estava desempregado no Brasil. Tipo assim, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu entendo que assim, ó, na igreja tem engenheiro, tem advogado, tem enfermeiro, enfermeira que, mano, estudaram 4 anos, cara, pagando faculdade, um sacrifício danado. Aí vem pra cá, trabalha na carpintaria, o cara é engenheiro, o cara, burro! Carrega esse 2x4 direito, cara. Pô, que burro, mano. Eu sei a especificação dessa madeira aqui, você não sabe, o burro sou eu. E aí a pessoa tem uma qualidade de ensino, aí vai para o house clean, lava privada, e aí a pessoa fica assim, poxa, acho que eu vou voltar. E assim, ó, eu não tinha isso, entendeu? Eu vim para os Estados Unidos ou para dar certo ou para dar certo. Eu vim para nunca mais voltar pro Brasil, pô. E aí a gente entende que foi um plano de Deus, tal.
eu consegui, né, por um milagre de Deus, permanecer legal no país por esses 7 anos, Ah, benção. por conta do trabalho na igreja. Então, Se fosse antigamente, você já estaria virado cidadão já, né? Porque antigamente pastor conseguia. então, aí, hoje não consegue mais por causa de um pastor vários- brasileiro. Eu sei. Ele Sabia. vendeu 900 vistos de R1. Olha que Caraca, doideira, eu não mano. sabia disso, cara. E aí a lei mudou por causa desse cara. Olha que bandido. Bandido isso pra mim, né? Inclusive, ele tem a tornozeleira, ele é cidadão americano, não pode sair do país. Você tá falando sério? Caraca, Entendeu? E tem uma dívida violenta com o IRS. Então, assim, Não é pastor mais, né? continua pastor. Mas a igreja dele defasou muito, né? Mas ele Não continua. era pra. Ele. Sei lá, se tem como perder a. Igual o. Não, mas se ele tem pessoas que mas seguem ele assim, ó, ainda. por exemplo, eu vejo isso como um problema, honestamente falando, né? E é muito difícil, porque, um exemplo, eu sou pastor, acima de mim, na minha igreja, não tem ninguém. Entendeu? Mas não. Igual a Assembleia. Você é da Assembleia, você representa a Assembleia de Deus. Sim. Então, ela tem uma. Então, não tem uma liderança dentro da Assembleia de Tem Deus. a Convenção Americana das Assembleias de Deus, que é a Assembly of God. Então, ela tá acima de ela você. tá acima de você. Mas assim, dentro da minha igreja, não. Ah, não, sim, mas eu falo porque- igual. Ele representa algum tipo de ministério. Igual tem médico que perde Mas não, a carteira, assim, ó, o pastor também tinha que perder, eu mano, me se perde alguma reporto, coisa. reporto sempre à Convenção Americana, eu sou atrelado a eles financeiramente, eu tenho que mandar uma quantia todo mês. Aham. Eu preciso participar de algumas reuniões, é tudo muito organizado. O americano é muito embaçado para organização. Né? E teoricamente, se eu aprontar alguma coisa aqui, eles estão perto de mim. Aham. Mas o que acontece é que o pastor brasileiro, ele faz o que ele quer. Pô. Ele abre e assim, não tem critério, né? Eu falo sempre nas minhas pregações na live, que a gente está em culto online, né? A pessoa sai um diácono do Brasil e quando ele desce lá no DFQ, ele já é pastor. Pastor. Entendeu? E assim, ó, as pessoas têm na mente que a vida, Isso é perigoso, que a né, vida cara? pastoral é tranquila. E de fato, assim, ó, você não vai no frio, você não vai ficar na altura. Meu pai veio do Brasil pra cá, meu pai caiu, quase morreu, pô. Caraca. Meu pai ficou 5 meses internado. Ficou mais de 20 Seu pai dias. veio para trampar. E meu pai caiu, sofreu um acidente e assim. Aí você não tá exposto a isso sendo pastor, né? Então, as pessoas entendem, vai pela facilidade do trabalho. E eu não sou demagogo, cara. Eu falo pra todo mundo na igreja, eu falo assim, ó, eu tenho uma vida que imigrante não tem. Uhum. Só que na vida nunca é só beleza. Na vida nunca é só. O Elon Musk é top, o cara é fera, tem muito dinheiro. Só que a vida dele não é só. Malucaço. Não é só tranquilidade. O cara tem uma baita responsabilidade, ele fica mexendo com as coisas. O cara é Aí tem- CEO de 12 das maiores empresas. tem gente atrás dele pra matar ele. Então o cara não vive em A paz. vida dele é muito louca. Então, assim, tudo na vida tem. Isso eu aprendi muito pequeno, cara. Os prós e os contras. Tudo que você for fazer. Então, assim, você pastor, você tem um benefício. E aí você tem as responsabilidades. Você é pastor 24 horas. Eu trabalho ali nas minhas horas, chego em casa, acabou. Eu por eu ter. Eu cresci muito vendo pastor. Então por isso que eu sempre te falei. Eu não queria de jeito nenhum, pastor. De jeito nenhum ser pastor, porque eu sei que não é fácil, velho. Velho, eu me preparei a a vida doideira. toda pra ser pastor. Todo mundo que é meu amigo, todo mundo vai poder falar, não. O Rufo chegou onde ele queria. E tanto é que eu falo assim hoje, eu sou um homem realizado. Eu tenho o carro que eu sempre sonhei, eu moro numa casa top. Que benção. Eu cheguei onde eu queria. Eu queria ser duas coisas na vida, ou jogador de futebol ou pastor. E eu me tornei pastor. Eu sou feliz por isso. E eu me preparei a vida inteira. Eu sabia que ser pastor você ia ter que sofrer com traição, você ia ter que se organizar com pessoa que não gosta de você, você ia ter que se acostumar que se você chegar com um tênis mais caro, as pessoas vão falar, ah lá, o tênis do pastor, com um carro diferente. Eu já me acostumei, eu me preparei para isso. E, cara, mesmo me preparando, nesse tempo que eu pastorei a igreja, tem hora que você para assim, cara, fala, mano, não dá pra ser pastor, velho. Vou deixar esse povo pra lá e vou viver minha vida de boa. Porque assim, eu sou um cara que eu tenho 33 anos, pô. Eu só conheço a minha esposa como mulher. Eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca fui numa balada. Falei pra vocês, né? Eu fui uma vez no show do Exalta Samba que eu gostava muito. E meu pai deixou, e quando eu cheguei em casa, meu pai ficou cheirando minha boca. Não, bafora aqui na minha boca, eu quero saber se você bebeu.
Eu tava com o olho muito vermelho. Ele falou, por que você tá com esse olho vermelho? Eu falei, não dormi a noite toda, pô. Fiquei vendo os caras tocando lá. Aí ele falou, e aí, o que você achou? Eu falei, não quero ir nunca mais, pô. Coisa de maluco, uma barulheira. Não é meu ambiente. Gostei do show da Exaltação pra caramba. Só que assim, não era o meu ambiente. E assim, eu cresci estudando a Bíblia. Meu pai dava castigo, era 4 sentados e 3 capítulos da Bíblia. Meu pai fez eu escrever o Salmo 1, eu sei de cor, de raiva, porque meu pai fez eu escrever 20 folhas ao maço. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nesse deter no caminho dos pecados. Eu sei tudo. Então assim, a minha fé tá embasada em Jesus. Eu não sou crente porque eu sou pastor, entendeu? E nem deixarei de ser se um dia eu não for mais pastor. E aí aí no meu caso, né, eu dedico a minha vida para as pessoas. E às vezes você vê a ingratidão, você vê um problema. Esse é um problema que eu acabei de tratar na reunião de obreiros. Eu fui na Califórnia ajudar um membro da igreja. Porque ele não podia ir, não podia parar o trabalho, aí eu fui pra ele lá. Aí fui com a minha esposa, aí ela queria ver a Golden Gate, ela queria ir na rua lá que o... E eu tava lá, eu tinha resolvido o problema, eu tinha que sair da cidade só meia-noite pra poder viajar à noite, que é o que eu preferia fazer. E aí postei as fotos, né? Aí falaram, a cidade inteira, minha igreja inteira, o pastor no meio da pandemia, tirou férias, foi pra Flórida. Aí assim, ó, aí tô fazendo uma coisa que eu nem faço aqui, tá? Eu não fico me explicando, porque as pessoas vão falar. E aí eu tenho a criação da favela, entendeu? Racionais MCs falam assim, ó, o Zé Povinho vai sempre falar, pô. Aí na letra ele fala, Zé Povinho é o cão, tem esse defeito. Você tendo ou não, eles vão falar de qualquer jeito, pô. Caraca, mano, mais uma barreira quebrando. Pastor da Assembleia citando Racionais Não, pô, MC. eu sou... Caraca. Eu sou criado, eu ouvi muitos Racionais MCs. Eles são tudo criado da igreja. Mas, pastor, igual ele tá falando, não, mais uma coisa que viu que é diferente. Mas você não acredita que com o tempo vai mudar esse estigma que fica tipo assim de pastor da Assembleia ou pastor de tal alguma coisa? Eu acho... o pastor é aquele... Tipo assim, sabe que tem aquele já padrão assim? Você acha que isso não vai mudar, não? Eu acho que não, porque assim, as pessoas... eu vejo gente assim que tem uma capacidade cognitiva interessante de você respeitar e ele aceitar Jesus na igreja e falar assim, nossa, pastor, eu não sabia que igreja tinha tanta gente ruim, cara. Igreja pra mim tá me surpreendendo muito, porque às vezes eu vejo o cara fazendo fofoca. E assim, as pessoas têm uma ideia de que na igreja tá todo mundo certo. Eu tô lá na igreja porque eu tô certo. Pelo contrário, eu tô na igreja porque eu acho que eu tô errado. Eu preciso melhorar. A igreja não é pra quem tá são, a igreja é pra quem tá doente, pô. Entendeu? E cria-se, esse é o problema. E assim, aí eu acho que é um problema da nossa classe. E eu não quero ser representante. Mas assim, o pastor, ele se demonstra um super-homem, pô. Tipo assim, um pastor não pode ter depressão. E é comprovado. Tem Grandes pastores estão em depressão. Eu vi essa polêmica teve até um americano que que se suicidou e a igreja julgando que era coisa do demônio, que era não sei o quê. Então, nós tivemos um pastor aqui da nossa cidade que se matou tem poucos dias. Então, assim, as pessoas falam, não, aquele aí não era pastor, isso não era isso não era aquilo. Só que, assim, o pastor sofre as mesmas coisas que você. O pastor é um ser humano que tem uma escolha de Deus, que aí você precisa ter fé que isso é verdade. Que, assim, a pessoa subentendeu que Deus chamou ele, porque, às vezes eu falo assim com a pessoa, eu falo, não, cara, ó, você tá administrando sua vida errado. E eu vou falar já do pior assunto da igreja. E, cara, se você não for dizimista, a bênção de Deus não vai vir sobre a sua vida. Aí, assim, o que acontece é que o cara começa a ser dizimista, a vida dele muda. E isso aí me dá a chance de eu falar pra isso pra mais pessoas. É a fé, né? Mas aquilo é uma coisa que, assim, ó, eu tô falando e às vezes preciso de fé pra acreditar. Mas, assim, ó, não sou eu que tô falando. Talvez Deus só tá me usando pra orientar alguém. Eu falo com as pessoas, 100% dos problemas da igreja eu resolvo conversando. E principalmente quando é problema de casal, eu falo assim, eu tô vindo na sua casa pra conversar com você. Por que vocês não se conversam, cara? Entendeu? Então, eu acho que isso não vai acabar, porque as pessoas têm a ideia de que o pastor ele é um santo. E assim, ó, o pastor precisa ter exemplo, o pastor precisa ter testemunho, o pastor precisa se adaptar à realidade dele. Porque, por exemplo, eu sou neto e filho de pastor, a minha família toda é crente, pô. E assim, nunca teve problema da gente ouvir música secular. E eu cresci ouvindo funk.
Eu cresci ouvindo pagode, ouvindo rap. Teu pai e teu avô meu não Nunca falaram nada. Só que assim, ó, isso não me remete a lugar nenhum. Uhum. Porque eu ouvi aquilo ali por meia hora do dia, 20 minutos do dia, porque a gente não tinha acesso à música como é hoje. Uhum. O CD, eu ganhei um CD dos Racionais e foi, acho que R$60, era um absurdo. O Chora Agora e Ri Depois. Eu sei toda a letra. Eu não sei nada, ele conhece. Aí assim, ó, como eu venho pra cá agora, eu preciso ensinar as pessoas, ó, para de ouvir a música do mundo. Começa a ouvir só louvor, porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Porque é uma vida nova pra pessoa. Aí o cara vai ouvir o forró, que ele traiu a esposa lá, ele vai lembrar daquilo lá, ele não vai se desgarrar daquilo. Tem que tomar muito Aí cuidado. me perguntaram uma vez, isso não é ser hipócrita, pastor? Não, se você... É isso que eu falo, as pessoas precisam ter um encontro com Deus. Você precisa ser orientado pelo Espírito Santo. Eu falo isso porque todo mundo na igreja sabe. Eu ouço música secular, mas nunca Mas na não frente. se remete a... Mas e também nunca não- na frente de ninguém. E também não te remete a nada. E né? não me remete a nada. Não Então, te assim, afeta. aí eu cobro das pessoas. Aí tem muito irmão da igreja, membros da igreja. Os membros eu sempre. Porque é o que eu aprendi. Para a membresia da igreja, toda a paciência do mundo, que eles estão ali e estão tentando melhorar. Agora, as pessoas que trabalham mais perto de você, que são obreiros, que são líder da igreja, exercem um cargo de liderança, aí eu pego muito no pé, né? Tem dois obreiros meus que eles gostam muito de funk. E quando o MC Marcos lançou a música Se Deus é por Nós, eu mandei brincando pra eles. Ó, isso aí é um hino que deveria estar na harpa. Olha que o cara tá cantando um hino, é melhor que hino da igreja. Aí ele foi lá, postou uma foto, todo bombadão, e com a música Se Deus é por Nós. Eu falei, Varão, não faz isso não, cara. Você vai ter problema e tal. Não, mas o senhor que falou. Eu falei, não, calma, eu entendo o que eu tô falando. Então assim, pro Rufo, a música secular não me edifica nada, não me aproxima de Deus. Mas também não me diminui nada, não me remete a nada, então eu tenho tranquilidade em ouvir. Agora, assim, tem gente que... Eu tenho um cara na igreja que ele tocava heavy metal, punk rock. E ele falou, pastor, pra eu me livrar disso foi muito ruim. Mas, assim, graças a Deus eu consegui. Porque todas as vezes que eu ouvia, pastor, eu já lembrava de tudo que eu tinha feito lá atrás. Então, essa imagem de que o pastor é o Perfeitão. santo da igreja, eu acho que nunca vai acabar. E precisa se adaptar a isso. Não, mas eu entendo e concordo com você perfeitamente, mas eu falo de relação do seguinte, igual, a presbiteriana, o pastor é um pastor mais ali, ó, terno, só fala ali, é uma parada mais fria, a batista é um pouco mais oração em línguas. Meus irmãos presbiterianos, perdoem ele falou fria, mas ele não quis dizer que vocês são frios, viu? Não, não é frio. Obrigado, pastor. É tipo assim, é porque eles são mais. É diferente. É porque cada a congregação é muito diferente. A batista é de uma forma, a presbiteriana é de uma forma, a pentecostal é de uma forma. Então eu falo o seguinte, eu acredito que vem de. Eu acho que isso veio. É uma geração, que é daquele jeito. Eu acredito que. Não sei se é de acordo com geração. Isso pode mudar um pouco. Igual você. Você é um pouco diferente do que é de uma igreja assembleiana, de uns pastores tradicionais assembleianos. Então, Você já é diferente a galera deles. tá brincando muito, né? Porque assim, ó, eu pegava muito no pé dos obreiros. Falava assim, não, mano, você tem que vir pra igreja de terno e gravata, pô. Pra ir ver o presente, você vai de terno e gravata. Pra adorar a Deus, você vai vir sem. Mas assim, isso é mais um negócio assim, ó. Eu quero saber se o meu obreiro, ele vai me ouvir numa coisa tão pequena. Porque qual que é a diferença de você ir de gravata ou não ir na igreja? Aí veio a pandemia. E assim, ó, vocês são aí um mestre da internet. Na internet, mano, se eu aparecer de terno e gravata, o cara não vai dar o play pra assistir o culto nem a pau. Então assim, eu já fiz o culto com calça rasgada, de tênis, de camiseta com mensagem. A minha esposa fez agora domingo passado de chapéu. Aí falou, ó, vocês estão um pastor muito moderninho e tal, não sei o quê. Só que assim, eu sou pastor de 33 anos, eu acompanho as evoluções do mundo e eu falo pras pessoas, a igreja tem que modernizar. Você não pode ir numa igreja agora, ter um acordeon, nós abrimos... Então, não tem que chamar os jovens pra ir. Tipo assim, vamos pôr, eu acho que a igreja ela tem que abrir o espaço, a atenção pra chamar jovem pra igreja. Mas acho que não pode perder também a essência. É o que eu falo pras pessoas na igreja. Eu falo assim, ó, eu quero modernizar, mas sem transformar a igreja num clube. Uhum. Porque assim, ó, e isso é uma linha muito fininha, cara, de você passar. Porque, por exemplo, eu era líder de jovens da minha igreja lá no Brasil. E, mano, eu nunca fui do mundo, pô. Nunca fui pra balada, nunca fui pra lugar nenhum. E tava começando as igrejas a soltar fumaça, luz e tal. Falei, não, mano, vamos meter aqui
uma fumaceira danada e luz pra todo lado e segura o pastor Genício lá e vamos fazer. Aí na hora da reunião, a pessoa da diretoria que tava trabalhando pra que isso acontecesse, ela falou, ó, se tiver a luz eu não vou vir. Aí eu falei, mas para, meu, não vem dar de santarrão não, meu, vamos pôr a luz e tal. Não, Rufo, porque assim, ó, eu era lésbica, né? Fala? Eu não sei falar. Eu era homoafetivo, melhor assim. E isso aqui me remete às baladas gay que eu ia. Então, assim, se for pra eu vir na igreja e tiver a mensagem do que eu tinha lá atrás, eu não vou vir. Aí eu falei, cara, mano, como é que pode, cara? É uma cabeça muito pequena. Mas hoje eu entendi. A pessoa vai pra igreja pra ter uma mudança de vida, entendeu? E aí, às vezes, acontece isso. Pega um cara igual eu, que nunca foi em lugar nenhum, e aí você quer modernizar, você acaba trazendo o ambiente que a pessoa não quis lá fora. Uhum. Entendeu? Então, é uma linha bem fininha. Então, a igreja precisa modernizar, por exemplo. Eu tenho vídeo falando, irmão, para com esse negócio de igreja com parede preta e tal. E agora, a igreja, ela tem 5, 6 câmeras. E a parede é preta para esconder os cabos. Porque senão fica horrível. Uma parede branca com aquele monte de cabo preto. Uhum. Entendeu? Então, aí assim, precisa adaptar. Se vocês assistirem vocês estão assistindo aí, sigam a página da igreja AD Washington DC. Eu mandei pintar de cinza. Aí na live eu falei, ó, eu vou fazer uma parede aqui, mas não vai ser preta, vai ser cinza. Mas é mais uma brincadeira minha. Eu não tô. Eu pouco me importo com isso. Entendeu? Mas a igreja, ela não pode, na minha opinião, perder a identidade dela. Eu não posso ser Assembleia de Deus em célula. Eu não posso ser Assembleia de Deus com todas as paredes pretas e a luz apagada, porque não é a identidade da Assembleia de Deus. Agora assim, ó, também o cara da parede preta não pode ficar gritando no microfone, pregando igual... não é que não pode, não é a identidade, dele, deles. entendeu? E assim, Deus está aqui e Deus vai estar lá. A Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Deus, Deus vai estar lá. Sim. Então assim, eu posso ter todas as opiniões possíveis, e no mundo que a gente vive hoje, ter opinião é errado, né? E eu bato muito forte contra isso. Agora, assim, eu não posso desprezar o que o outro tá fazendo. E quando, assim, você... eu não vou lá na igreja do Rufo, porque lá você tem que fazer alguma coisa. É o que as pessoas falam. Você tem que se adaptar lá para... Não, lá é uma igreja, cara. Você vai lá ouvir a palavra de Deus. E se você sair de lá contente, o meu objetivo é isso. Como pastor, eu quero pregar a palavra de Deus, só. Se você vai ser membro da igreja ou não, lógico, se eu faço questão que você seja membro da igreja, todas as vezes que eu faço apelo, eu falo, nós queremos ser a sua igreja e eu quero ser o seu pastor. Agora... Mas você não vai se adequar à pessoa, né? Eu vejo muita igreja acontecendo isso. A igreja de imigrante, ela faz isso. Ela constrói uma igreja para o imigrante. E assim, ó, é um absurdo isso. E eu tô totalmente fora disso. Eu julgando, acho que a galera é preocupada com números e você já, às vezes, tá perdendo. Infelizmente, tipo assim, ó, eu me preocupo. E as pessoas falam, você não se preocupa. Agora na pandemia, os obreiros da igreja ficam, pastor, o fulano saiu do grupo da igreja, você viu lá, ele vai embora, ele vai pra igreja tal. Eu falei, irmão, deixa ele ir, eu não posso. Eu não tenho como amarrar a pessoa. Se eu tivesse como, eu faria. Agora, assim, ó, a primeira coisa que o evangelho traz é liberdade. Pra você fazer o que você quiser. Agora, assim, ó. A escolha da pessoa não vai mudar as reações que eu tenho. Porque se a pessoa quer sair da igreja falando mal de mim, quer que eu seja amigo dele. Eu não vou desejar mal, não rogo praga, porque tem pastor que você sai da igreja dele e ele fala, todas as maldições do mundo vai estar sobre sua vida. Tá amarrado. Eu não. Eu falo pra pessoa, o que cabe a mim, eu abençoo. Só que assim, ó, eu não vou mais na sua casa. Eu não vou mais, porque assim, eu tenho toda a igreja pra cuidar. Entendeu? E aí a pessoa fala, tá vendo? Ele prega sobre amor, mas ele não falou mais comigo. Mas a pessoa não sabe o que... Ele estava lá na igreja e servia. E agora tem outro pastor. Eu acho, na minha opinião, é errado. Eu, como pastor, você é da igreja... Vou dar um exemplo de um amigo meu, pastor Carlos Mendes. É lá da igreja do pastor Carlos Mendes. Eu falo, não, Roque, vem aqui, cara. Pô, velho, eu tava a fim de fazer um podcast gospel. E você sabe que lá na sua igreja você não vai fazer. Faz aqui. Eu acho isso antiético, eu acho isso falta de caráter. E aí, infelizmente, eu trago esse negócio da favela comigo. Na favela, no meio do crime, não tem traição. Se você trair, você vai morrer. Então, eu sou muito chato com isso. E a igreja de imigrante, ela constrói uma igreja para o imigrante. E não pode ser assim. Tem assim, ó, nós somos a igreja, vamos te abraçar.
o slogan, né, que eu posso dizer assim, da igreja que eu pastorei, Assembleia de Deus Washington DC, a igreja que ama você. Aí, assim, quando acontece alguma coisa errada, fala, você não é a igreja que ama coisa nenhuma. Tal. Não, ali é o objetivo da igreja, e a igreja é feita pelas pessoas. E, assim, as pessoas sempre esperam que eu esteja 100% comigo mesmo. E vou estar sempre 100% com você. Se eu chegar na igreja um dia e não te cumprimentar, o cara sai da igreja, velho. O cara te deixa. Caramba. Entendeu? E poucas pessoas perguntam como o pastor tá, como tá a esposa, como que tá seu relacionamento na sua casa. E aí entra o problema de o cara é o cabeça da igreja, não tem ninguém dentro da igreja, não tem ninguém acima dele. Só que pastor também é ovelha. Precisa de oração. Pastor precisa ser pastoreado. Eu falo muito com as pessoas, tipo assim, eu falo no telefone umas 8 horas por dia. Ontem eu fiquei 4 horas com um membro da igreja no telefone. 4 horas. Caramba. E aí eles falam comigo, eu falo assim, às vezes vai entrando um assunto e fala assim, por exemplo, semana passada eu dei um grito aqui com a Grazi, e é ruim e tal, só que eu não posso falar isso pra todo mundo. E a Bíblia fala, confessar os seus pecados uns aos outros. Só que hoje se eu te chamo como pastor e falo, velho, eu pequei aqui, aí você vai chegar aqui e falar, tem um pastor aí que veio aqui antigamente e ele falou pra mim que tá em pecado, o pessoal da igreja sai fora. E essa não é o papel do cristão. É muito complicado. A gente deveria se unir, se ajudar, entendeu? Então, as pessoas entendem isso, que você precisa construir uma igreja para que as pessoas se adaptem. Eu, como pastor de imigrante, eu tenho que me adaptar toda hora. Por exemplo, a pandemia me mostrou que não adianta você fazer culto semanal. Culto semanal na igreja de imigrante, as igrejas que estão consolidadas, 20% dos membros frequentam. E assim, é um gasto de dinheiro exacerbado, porque você vai acender a luz, você vai dar descarga, você vai movimentar todo o templo da igreja, e para quem paga aluguel, o cara vai cobrar esse dia a mais que você vai usar. Você não vai atingir o objetivo de se relacionar irmãos com irmãos, e a vida aqui é muito corrida, eu tenho que entender isso. E é assim, um online, eu tinha um culto de sexta-feira, e em média 20 pessoas no culto. Hoje no online eu tenho 50, 60 pessoas assistindo o culto. E muitos deles estão na rua ainda, fazendo entrega, estão viajando e estão ouvindo o culto. E este culto é o culto de ensino. Ali, aí eu brinco sempre com eles, ali é o BOP. Ali quem assiste aquele culto ali, Faca na caveira. ou vai ou racha. Entendeu? E assim, o meu objetivo é ensinar a palavra de Deus nesse culto. Então o que é melhor? Eu ensinar para 20 pessoas ou ensinar para essas 60 que estão ouvindo? Porque dos 20, eu vou conseguir, tipo assim, atrair de verdade 2, 3. E aí dos 60 eu atraio 10, 15. E isso eu vou consolidando na igreja. Então assim, é inteligente fazer o culto semanal no Zoom. Uhum. É inteligente, é melhor, é benéfico. E domingo faz aquela união na igreja. Isso funciona para a igreja de imigrante. No Brasil não funciona. Porque o Brasil, eu ia na igreja terça, quinta, sábado e domingo. É isso mesmo. E assim, eu ia terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí o meu irmão era dos jovens. Meu irmão tinha que ir na sexta-feira. Minha mãe cantava nas irmãs, então ela tinha que ir na segunda. Então assim, a gente tava todo dia na igreja. E é prazeroso, é legal. Agora assim, aqui se a pessoa for 3 meses na igreja, todos os cultos, as pessoas da igreja começam, cuidado, hein, você vai ter problema aí financeiro, porque você vive muito dentro da igreja, seu erro tá aí na igreja. Que isso? E a vida de imigrante, ela é pesada mesmo. Então assim, naturalmente você já tem que se adaptar a um pouco a sua realidade, que isso é o trabalho do pastor. Agora assim, você ficar mudando a identidade da igreja, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui não tinha muita igreja de Parede Preta. A Parede Preta nasceu aqui nos Estados Unidos e com esse intuito de ser um clima mais intimista, para a pessoa ali não ficar preocupada com o outro. A escuridão é para isso, para a pessoa ficar ali tranquila, adorando a Deus do jeito dela e tal. Esquecer que tem gente do seu lado. Exatamente. E não tem nada errado. Só que assim, aí começou a dar certo. Aí surgiu o grupo de louvor da Elevation Church. Que aí, cara, os caras... E é bom, né? Então, top. Os caras... Só que a cultura americana é outra, pô. O pastor brasileiro tá discutindo tatuagem ainda. A tatuagem nasceu aqui nos Estados Unidos e é um tema superado. Tem pastor da Assembleia... Pastor da Elevation lá, tatuadão, todo bombadão, tatuado. cabelo todo Então, atrapalhado. assim, aí fica o pastor brasileiro, não pode fazer tatuagem, pode, não pode. Todo dia que eu abro uma pergunta no Instagram, as pessoas perguntam, é pecado fazer tatuagem? Não é? Então, assim, a cultura americana é diferente. Só que aí deu certo.
Então, quando um negócio dá certo, naturalmente as pessoas vão copiar. E aí, assim, você viu um monte de igreja que não era a identidade deles, mas mudou porque deu certo. Então, assim, por isso que eu falo, eu sou Assembleia de Deus e vou morrer Assembleia de Deus. Eu acabei de perder um membro que ele chegou pra mim e falou assim, pastor, você é muito fechado, sua visão é muito pequena, eu não vou caminhar com o senhor mais. Caramba. Eu falei, varão, eu não tenho o que fazer, cara. Vai com Deus. Eu tenho uma igreja de 100 pessoas, não, eu sofri muito. Porque assim, Não, ó, sofre, mas você vai lá, abençoa. não, vai com eu, Deus. não, eu não consigo amarrar ninguém. Aham. Mas assim, ó, falei, varão, eu tenho uma igreja de 100 pessoas, você tá acompanhando a galera na internet, primeiro que você tá acompanhando de longe. E você tá acompanhando a galera na internet, o cara tem 3 milhões de seguidores, o cara faz um story, 100 mil pessoas vai assistir a coisa dele, pô. Eu faço um stories lá pra igreja, da igreja de 100, 10 vai assistir. Então, aí você fica esbarrando nessas coisas. Porque a igreja de imigrante, ela é diferente. Pastor, se eu tiver fazendo uma pergunta muito idiota, me desculpa. A Assembleia é a que... Tô até com vergonha de falar besteira. Não pode falar. É da mulher vestir de Do saião. saião, essas coisas? Hoje não mais, né? Mas assim, ó, tem a Assembleia de Deus, hoje tem várias, né? Mas as duas maiores brasileiras são a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira e o Ministério do Belém. As duas tem aqui na nossa cidade. A Igreja de Madureira é do pastor Wellington e a Igreja do Belém é pastoreada pelo pastor Joel. A Assembleia de Deus, que é o Ministério do Belém, ela é bem rígida. As doutrinas. Mas eu queria... Porque eu nunca entendi, eu nunca soube. O porquê do saião, da mulher não cortar o cabelo, dessas paradas. Tradição. Mas vem de onde? Mas de quê? Mas de onde? De onde eles tiraram essa tradição? Mano, são doutrinas humanas dentro da igreja. E Não é nada bíblico, não é nada... Porque assim, as pessoas... Tem um texto bíblico em Coríntios que Paulo fala assim, ó, as mulheres sejam recatadas e usem véu na igreja. Eu tô meio que traduzindo pra galera entender. Mas existia um contexto porque Paulo falou isso. Porque na cidade de Coríntios tinha um prédio que era o prédio da prostituição. E as prostitutas desciam e iam dentro da igreja para ver se ela conseguia pegar um cliente lá e tal. Caraca. Então elas chegavam lá, eu já ia falar tatuada, mas não é. Maquiada, tal, bonita, igual prostituta até hoje. Dizem que é a profissão mais antiga do mundo, né? Aí Paulo chegou e falou assim, ó, pra gente diferenciar, pra não ficar confundindo quem é irmã e quem não é, põe o véu. Que é só pra aquilo. Aí tem igreja que falou que não. A Bíblia mandou pôr o véu, tem que pôr o véu. Então assim, quem aceita Cristo, a Bíblia fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então assim, o cristão ele precisa ter um jeito de falar, ele precisa ter um jeito de andar, ele precisa ter um jeito de se vestir. E assim, só que isso, vou voltar naquela conversa, a pessoa precisa ter um encontro com Deus. E aí, naturalmente, cara, tem roupa que assim, ó, às vezes quando chega o verão, vira uma aprovação pra quem é pastor. Aí uma vez eu tava no Costco, eu e a minha esposa, a irmã da igreja viu, tava com o shortinho muito curto. Aí ela começou, oi pastor, e puxar o short pra baixo assim. Aí eu andei um pouquinho e falei com ela, com a minha esposa, eu andei um pouquinho com a minha esposa e falei assim, ó, eu não entendo, essas pessoas têm medo de mim. Quando me vê, eles ficam constrangidos, mas assim, ela não tem na mente que assim, ó, poxa, eu sou uma cristã evangélica de uma igreja, e assim, eu tô andando, mostrando muita perna, pô, vou usar uns shorts um pouco mais. E assim, eu sou um pastor jovem, na nossa igreja não tem essa de usar saia, usar calça, só que assim, eu peço para as pessoas tenham um senso, né? Um senso, essa é a palavra. E assim, as pessoas determinam que aí é o problema. Eu sofro muito com isso aqui na cidade. O Rufo dita muita regra humana. Eu falo para as pessoas. Existe regra que é doutrina bíblica. A doutrina bíblica é inegociável. Sim. Entendeu? Agora a doutrina humana, ela é negociável. Então, é isso que eu ia te perguntar. Se a pessoa chega... São duas perguntas. Existe igreja que... Porque eu nunca vi, eu não sabia do véu. Existe igreja que se usa véu? Sim. Que a mulher tá lá de véu. E nessa igreja, a mulher senta do lado e o homem senta do outro. É a congregação cristã do Brasil. E é uma igreja assim, ó, lotada. É mesmo? É uma igreja gigante no Brasil. E assim, só que são doutrinas humanas. Que aí muitas vezes o que acontece de errado? Eu, Rufo, crio uma doutrina minha. Só que eu sou o líder da igreja. Eu tenho o direito de criar qualquer doutrina. Eu falo para os irmãos da igreja. Se eu chegar na igreja um dia e falar assim, a partir de hoje nós vamos vir só de branco, não é para vir com outra cor na igreja. Se você vier contra a cor, você está me desafiando. E você está errado, porque eu sou a liderança da igreja. Agora você pode chegar e falar assim, pastor, isso não é bíblico.
E assim, ó, eu não vou seguir só porque o senhor tá falando. Então assim, se o senhor mudar de ideia, eu vou continuar aqui. Se o senhor não mudar de ideia, então eu vou procurar uma igreja que eu possa ir com outra então essa coisa. igreja, igual, se o povo, então eu posso debater com o igual. Se eu vou nessa igreja lá, que o cara senta de um lado, a mulher senta do outro. Não, mas você chegou na igreja sabendo que ela tem essa doutrina. Mas se eu quiser debater com o pastor lá, eu posso. Foi o que ele falou, você sai da igreja. Você fala, você não vai mudar. É que assim, ó, quando fala assim, primeiro você tem que ter um relacionamento com o pastor. Porque assim, essas pessoas estão lá e as pessoas falam assim, a pessoa está sendo forçada a ficar lá. Não, as pessoas estão lá porque agradaram de alguma coisa. Aí assim, pode haver uma influência das pessoas, da igreja, a você permanecer num lugar. Mas se as pessoas estão lá e já existe a cultura da igreja. Entendeu? Então assim, ó, é tipo eu chegar para um músico worship e falar para ele, não, a partir de agora você vai tocar só corinho de fogo. Primeiro que é difícil muito, o worship é mais simplificado. Então assim, é você querer mudar a pessoa. E as igrejas já têm a cultura dela. Então por isso que eu falo, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja tradicional. Então assim, você vai para lá, você vai se adaptar às regras bíblicas, em qualquer igreja. Você vai falar sabendo que ela... Aí assim, ó, na Assembleia de Deus, o pastor Rufo vai falar sobre céu e inferno. Aí o cara fala, tem muita gente que faz isso. Ah, pastor, não é legal ficar pregando sobre o inferno, pô. O pessoal já tá vivendo uma pressão danada. Prega uma coisa mais massa. Sua palavra é muito dura. As pessoas falam muito isso pra mim. Mas assim, é o que Deus colocou no meu coração. E tem uma série de pessoas ali que tem concordado que a palavra é essa, obedece, honra, entendeu? O que acontece aqui é que assim, a pessoa não constrói uma história com você, e aí ela vem te desafiar, ela não vem questionar, ela não vem buscar uma orientação, tirar uma dúvida. Ele vem falar que você está errado. E assim, aí eu sou bem, eu sofro muito, porque às vezes a minha palavra é muito dura. Porque aí eu joguei futebol. No futebol é assim, ó, você jogou aonde para falar comigo, pô? Você chegou na igreja aqui nos Estados Unidos, você é crente há 6 meses, quer me ensinar. Eu nasci no hospital e fui apresentado na igreja 7 dias depois, pô. Eu não tô falando que tudo que eu sei é o certo. Agora assim, ó, você precisa caminhar comigo, você precisa ir com todos os pastores. O que mais acontece na igreja de imigrante é que tem pessoas que querem coordenar o pastor. Uma coisa que eu não queria falar, mas acontece muito na igreja. O cara é rico, o dízimo dele é alto, ele vai mandar no pastor. Varão, eu morro, mas não abro mão. Porque o pastor, eu já vi. Isso no Brasil também acontece muito, que eu já vi. Porque o pastor, ele fala assim, eu não posso perder esse cara. E o pastor dá brecha, dá cargo pra esse cara. Não, então não... E às vezes eu acredito que tudo na igreja é chamado, né? Não é porque o cara dá mais dízimo, ele vai ter então, o e dízimo. na igreja de imigrante, isso é muito difícil. Porque assim, ó, eu passei dos 12 anos aos 26 anos na mesma igreja. E assim, ó, honrando o meu pastor, e eu cheguei ao cargo de evangelista. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu era evangelista, não era pastor. Porque existe uma hierarquia dentro da Assembleia de Deus. E olha quanto, 14 anos pra chegar no penúltimo degrau da escada. Aqui nos Estados Unidos o cara trabalha ali comigo 3 anos por causa da urgência da igreja. 1 ano que seja, eu tenho que colocar ele para ser diácono, porque ele já entendeu minha filosofia e a igreja está crescendo. No ano de 2019 eu comecei o ano com 40 membros. Eu terminei o ano de 2019 com 110 membros. E assim, para 40 membros, 2 diáconos na igreja funciona. Para 80 já não funciona mais. E aí assim, eu tenho um cara que está na igreja 6 meses, 7 meses, 1 ano. Então assim, ó, humanamente esse cara não está preparado para ser obreiro de uma igreja. Só que a urgência da igreja de imigrante aí faz com que você acelere o processo. E assim, ó, eu busco a oração de Deus, eu tento ouvir a Deus. Mas é uma escolha assim. Você ora a Deus e você já está observando a igreja. Aí tem um cara que ele está no culto de ensino, ele está na escola dominical, ele participa dos cultos, ele é um cara voluntarioso, é um cara crente, tem testemunho. Aí você fala, não, esse cara está preparado. Aí, só que a vida de obreiro é bem difícil. E aí... Você comentou que você tá fazendo um livro. Isso que eu tô interessadaço pra saber o que é. Essa adaptação que você tá tendo, né, do corona, da pandemia, né? Durante a pandemia eu perdi o templo. Eu perdi o templo da igreja em abril, mais ou menos. E reunindo com a diretoria da igreja, a gente decidiu que não ia alugar até
quando tivéssemos a notícia de que ia terminar a pandemia. Só te cortar um segundo, porque veio uma que eu lembrei de uma coisa. Eu percebi aqui que aqui é bem dominante os coreanos em questão de igreja, essas coisas. É porque há 25 anos atrás eles imigravam muito para os Estados Unidos, né? E aí eles têm as igrejas estabilizadas, porque eles estão aqui há 25 anos, 30 anos. E hoje em dia já não imigra mais. Então a igreja de imigrante coreano, ela é uma igreja que tem só velhinho. Que até que o teu templo antes era numa igreja coreana, né? Que Isso. você dividiu, né? Isso. Mas eles. Tem denominação, alguma coisa assim? A maioria são presbiterianos, que a igreja presbiteriana na Coreia é muito forte. E a maior Assembleia de Deus do mundo é na Coreia do Sul. É mesmo? E aí perdemos o templo. E decidimos que é só. Porque eu pensava assim, não, esse negócio de coronavírus aí, meu, vai. 3 meses vai resolver e tal. A gente vai ter que alugar um templo. Eu fiquei desesperado. Aí foi passando. E eu comecei a escrever no mês de agosto. Que aí é um livro que eu denominei O Pastor Sem Templo. Que eu comecei a perceber assim, que eu era um pastor sem templo. Todos os pastores aqui da região tinham um templo. Para fazer o culto online, para até mesmo reunir se quisesse. E eu não tinha o templo. Aí eu falei, nossa, eu sou um pastor sem templo. E aí eu percebi que eu era um pastor sem templo, mas não era um pastor sem igreja. Então, porque a gente trouxe a igreja, eu falo a gente, não é igual jogador de futebol falando na terceira pessoa, não. É porque assim, ó, tem um corpo de obreiros, tem a membresia da igreja. Eu falo sempre os membros da igreja. Eu só sou pastor porque vocês estão aqui. Membro é membro em qualquer lugar. Agora o pastor só pode ser pastor se ele tiver membro, senão não existe pastor sem membro. Uhum. E a gente perdeu gente, que é normal na igreja de imigrante. E assim, na última reunião de obreiros que eu fiz na quarta-feira, quando eu coloquei no papel, eu falei, ó, a igreja perdeu tanto e o dobro de pessoas entrou na igreja durante a pandemia. Oh, graças a Deus. Tem pessoas que nunca me viram pregar dentro da igreja, mas me ligaram, não, eu quero ser membro da igreja, pastor. Vem aqui na minha casa, eu quero jantar com o senhor, eu vi na internet. Então assim, perdi gente e eu não gosto. Se eu pudesse, eu não perderia ninguém. Porque a igreja não é para perder, a igreja é para você ganhar cada vez mais. E ganhar almas, não ganhar membros de outra igreja. Entendeu? Porque quando o membro de outra igreja vem para a minha igreja, eu estou enfraquecendo a outra igreja. E assim, ó, tudo tem uma exceção. Tem membros que estão descontentes na minha igreja. E se eles ficarem aqui, eles vão deixar a cruz de Cristo. Então eles procuram uma outra igreja que se adaptem melhor e é saudável ir para outra igreja. Entendeu? E aí eu comecei a escrever, aí eu entrei no assunto da igreja de imigrante, que era uma coisa que eu queria muito fazer, porque a internet tem tudo, mas assim, não tem uma palestra de como ser pastor da igreja de imigrante. Pode colocar no Google, você não vai achar. Você tem muitos poucos exemplos de pastores brasileiros que têm conduta, que não tem um mau testemunho. Por exemplo, tem o pastor Benhur Lopes, que eu não conheço, não sou amigo, não sei nada dele. Mas assim, ele foi pastor na Irlanda, foi pastor no Canadá e agora pastoreia uma igreja em Boston. Então assim, esse cara sabe alguma coisa sobre a igreja de imigrante. E esse é meu amigo, pastor Tennyson Salles. Ele tem uma igreja de 1000 membros em South River, em New Jersey. Então assim, esse cara sabe como é que é uma igreja de imigrante. Só que você não tem assim, explicando. E quando eu falo no Instagram, as pessoas falam, nossa, é muito diferente a igreja e tal. Porque a pessoa chega a ter que se adaptar. A igreja, isso tá no meu livro. A igreja de imigrante é uma igreja brasileira fora do Brasil, com pessoas do Brasil inteiro e de denominações diferentes. Isso, para você organizar tudo isso dentro de uma igreja só, é quase impossível. Porque você pega aqui, ó, o pessoal do Sul, aqui na nossa região tem muita gente do Sul, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são totalmente diferentes. Se você chegar para um catarino e chamar ele de gaúcho, ele fica doido. E assim, ó, a cultura é totalmente diferente, a visão de igreja deles é totalmente diferente. Só que na minha igreja eu tenho gente do Rio Grande do Sul e tenho gente do Nordeste brasileiro. Tenho gente do Norte, tenho carioca, tem paulista, tem o paulista do interior de São Paulo, que é tudo diferente. O mineiro, o goiano. Aí um dia eu peguei e falei pra uma irmã da igreja, falei, ó, os mineiros têm esse problema aqui e tal, que é uma cultura, né? Tal, não vou falar o que é pra ninguém ficar nervoso. Os mineiros, eu amo vocês, muito. E tem um aqui do lado. Aí ela pegou, varão, ela falou, mandou uma mensagem pra mim, falou, eu vou sair da igreja, como é que o senhor fala assim, mal do meu povo? Não, porque o mineiro não é assim não, quem é assim é o goiano.
Aí um dia eu peguei o carioca e falei, ô Varão, você tem que tomar cuidado, porque o carioca é assim, assim, assado e tal. E quando a gente encontra Jesus, não tem o que contra a nossa cultura. O paulista é assim, meio malandrão e tal. Falou, pastor, se não gosta de carioca, o senhor vai... Aqui tem a rivalidade, né? Rio e São Paulo. Só porque o senhor só porque o senhor é paulista e tal. Então assim, você tem que organizar tudo Mas isso. carioca é meio treta mesmo. Não, né, não. Os cariocas são benção. Olha lá, hein, rapaz. E assim, ó, eu costumo falar assim, ó, o carioca crente, mano, ele é crente de verdade mesmo. Carioca crente é uma benção. Top. E assim, aí você tem essa galera do Brasil inteiro. Aí, Sua mãe vai ficar feliz. aí quando você consegue juntar, entender que você tem coisa que você pode fazer, tem coisa que você pode falar, e vai aqui, pô, consegui, cara, graças a Deus, agora eu consegui entender todo mundo. Você Aí, meio que tá pisando em ovos, né? aí você pega, aí você começa a encontrar o problema de que na minha igreja eu tenho gente que era da Congregação Cristã do Brasil, tenho gente que era da Bola de Neve, tenho gente que era da Deus e Amor, que aí, tipo assim, ó, pra galera da Deus e Amor, que é da minha igreja, eu sou um pastor quase desviado. Da bola de neve também. Porque é bem eu ando de diferente. bermuda, eu ando de boné, eu jogo bola, e falo, pastor, mas tá muito difícil de eu entender isso. Cara, Pastor, a gente precisa andar de saia. Não, irmão, se liberta disso, vamos pregar a palavra de Deus. Você tá mais bola de E, neve. e né? pra galera da bola de neve, fala, não, pastor, você tá doido, mano. Não vou vir de gravata na igreja, não. O ministro de louvor da minha igreja, presbítero Lucas França, eu te amo. Ele, cara, foi muito engraçado. Ele chegou, não, nunca vão dar de terno e gravata. E agora ele chega na igreja lá de terno e gravata e falou, você tá assembleando. Ele, não, sou bola de neve e tal. E assim, ó, são coisas que eu não fico chateado, porque eu aprendi. Só que assim, ó, você não é mais bola de neve, você não é mais congregação, você tá na Assembleia de Deus. Você tá na Igreja Batista, você tá na outra. Então assim, ó, é difícil de cortar o laço. A palavra é essa. É difícil das pessoas cortarem o laço com o Brasil. Então, por exemplo, na administração da igreja tem gente que vai na sua igreja e todas as igrejas têm esse tipo de gente. E ele pega, trabalha e manda o dízimo para a igreja do Brasil. Só que na hora de orar sou eu que oro por ele, na hora de visitar sou eu que vou lá. Na hora de que ele briga com a mulher sou eu que tenho que ir lá e ele dizima lá no eu Brasil. não sabia que rolava isso, não. Nossa, toda igreja tem. Caramba. Então assim, tem que tomar a igreja de imigrante, cara, até onde você vê as igrejas, aqui na nossa região, quando chega alguém do Brasil e fala pra mim, pastor, eu quero visitar você e tal, eu pergunto, de que denominação você era? Ah, eu era da Assembleia de Deus. Falo, ó, se você vem da Assembleia de Deus grande, você tem que procurar uma outra igreja, porque a minha igreja é igreja pequena. Se você quiser vir, eu vou te receber normal. Ah, eu sou da Igreja Batista. Ó, você procura o pastor Carlos Mendes e o pastor Samuel Rosolém, porque eu não tenho a filosofia batista. E assim, talvez a igreja que eu seria, se não fosse assembleano, seria a Igreja Batista. Eu quero uma igreja estruturada, pastor, top e tal. Não, vai para Redeemer, porque lá você vai ver, lá é um cinema, lá é padrão FIFA, lá, topíssimo. Eu quero ir numa igreja que tem bastante tempo aqui. A igreja do pastor Samuel Rosolém ou a igreja do pastor Coitinho, que é a igreja Shalom. A Shalom, você vai lá, é uma estrutura violenta. Pastor, eu sou crente da Assembleia de Deus, que a minha esposa usa cabelão e saia, liga o pastor Joel. E assim, ó, aqui tem igreja para o que você quiser. Universal tem aqui também? Tem. A Universal, só que a Universal daqui é bem pequenininha, diferente das do Brasil, E né? a Universal aqui é mais voltada pro hispano, né? E assim, o que acontece é que o pastor está sempre querendo, e isso não é errado, aumentar o número de membros da igreja. Porque você se torna uma igreja... Tem gente que fala que é só pelo dinheiro, e não é. Porque você se torna uma igreja mais relevante. Porque quando você fizer o culto, em vez de um irmão só repostar você na internet, vai 100 pessoas repostar. E isso faz a igreja crescer, não tem... Com certeza. Só que, às vezes, você pega uma prova com a sua mão. Se você fica só olhando para isso, entendeu? Então, assim, eu sempre recebo as pessoas e tento oferecer ajuda pastoral. E, assim, eu sempre tento direcionar a pessoa meio que para aquilo que ela já está acostumada. É bacana essa consciência que você tem. De, tipo assim, você quer encher a tua igreja, mas você tá deixando claro como é que é. Você tá indicando até outros. Porque senão você não cresce, né? Você incha. Tem uma diferença de igreja, de crescer e inchar. Você vê igreja lá em New Jersey, tem muito. Igreja que ela abre lá, tem 600 membros. Fala, mano, você é louco, esse cara... Aí a galera que acompanha fica, o que esse pastor fez, cara? O cara não era ninguém, daqui a pouco ele tem... Aí você olha, tem um racha, a igreja dele volta para 50. Então, assim, você não pode inchar, você tem que crescer. Desse jeito, Que você cresça um membro por ano. Mas que esse membro se torne membro
entenda, não fale mal da sua igreja, se tenha liberdade de se discordar, vai chegar. E se ele ficar muito descontente, falar, ó, pastor, eu fiquei descontente, mas assim, ó, pelo projeto da nossa igreja, pelo nome da nossa igreja, eu vou continuar. E isso é muito difícil. É a raiz, né? Porque a igreja, os imigrantes, eles têm uma vida muito incerta, né? O imigrante está aqui hoje, amanhã ele não tá mais. Aí no livro você vai contar tudo essa. Eu tô relação. tentando contar a vida de imigrante e a experiência que eu tive de fazer muitas mudanças dentro da igreja durante a pandemia. Por exemplo, a roupa. Eu adoro terno e gravata. Eu ando terno e gravata porque eu gosto. Mas na internet eu não ia me comunicar com as pessoas, então eu tive que mudar. A liturgia do culto. Na Assembleia de Deus você chega, a hora, canta o hino da harpa, canta o texto do louvor, canta as crianças, canta o jovem, canta não sei o que, tem a palavra, o apelo. É uma liturgia que você não consegue fugir. Na internet eu tive que fugir. O culto da Assembleia de Deus é um culto extenso, 2 horas, 2 horas e meia. Eu não vai conseguir mais fazer isso. O culto da internet eu faço em 1 hora, 1 hora e 15 no máximo. Então, teve que se adaptar, eu fui anotando algumas coisas, ainda estou terminando ainda. Eu espero sair a até... arca, o hino da arca Harpa. Arca. Da harpa. Eu não tô muito. Eu falo, como eu fui criado muito a minha é batista ali total, então eu não sei muito de outro. Eu cheguei a congregar uma época na presbiteriana por causa de um amigo meu. Era muito legal a igreja presbiteriana, que ela tinha muitos jovens, então ela fazia muito acampamento de jovens, então eu gostava muito disso. Então eu sei um pouquinho da presbiteriana, mas o meu era muito mais da batista, assim. E o hino da harpa é assembleiano, ele é da... A Assembleia de Deus adotou a harpa como um livro de hinos, entendeu? Aí tem um pastor chamado Paulo Leivas Macalão, ele é uma sumidade assim nas Assembleias de Deus. Ele traduziu muitos hinos, ele escreveu muitos hinos. Tem muito hino que os 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foi quem fundou a Assembleia de Deus no Brasil, eles escreveram. Então esses hinos estão aí. E isso conta a história da igreja. Tem um hino que conta a história da igreja no Brasil. Tem um hino que, por anos, talvez décadas, o culto da Assembleia de Deus tinha que começar com esse hino. Que é até eu falei um pedacinho para dar o exemplo do acordeão. Que ele fala, nós abrimos esse culto no teu nome, ó Jesus Cristo. Você é assembleano, filho? Hoje você não vê ninguém cantar esse hino. E assim, ó, quem é assembleano, se canta esse hino, ele fala, meu Deus, essa igreja não evoluiu nada, tá cantando... E é um hino top. A Igreja Batista é uma igreja tradicional, só que ela é uma igreja bem mais antiga que a Assembleia de Deus, entendeu? E a Igreja Batista, ela se especializou mais em estudar a palavra de Deus. Então assim, você pega um crente assembleano e um crente batista, o batista sabe mais a Bíblia. E assim, ó, eu falo pro pessoal da igreja, a gente não pode ser assembleano só por esporte. Você tem que estudar a Bíblia, pô. Tem que... E é um absurdo, porque hoje a gente quer pertencer a uma igreja. Uhum. Eu quero ser... A minha igreja é um lugar para eu pertencer. Ali é o lugar que eu tenho que construir uma história e tal. Quando na verdade você tem que conhecer o Deus que você serve. E a Bíblia fala assim, ó, o povo perece porque não conhece as Escrituras. Então assim, ó, quantos anos você foi da igreja? Ué, eu sou desde quando eu nasci. Quantos anos você tem? 27. Você leu a Bíblia quantas vezes? Toda? Toda. Uma vez só. De Gênesis a Apocalipse. Uma vez. Se você pegar um muçulmano com 27 anos de prática, ele sabe tudo. Ele não tem dúvida de nada. Fala que o adventista também lê bastante. Você pega um judeu. O judeu com 12 anos ele sabe a Torá toda. Entendeu? Então assim... eu sou ruim. Eu li uma vez e eu sei pouco, cara. A gente vai meio que indo no automático, entendeu? Então eu dentro da igreja eu tento fazer isso com as pessoas. Ó, não vai muito no que eu tô falando. E se eu estiver te enganando? Eu sempre falo para as pessoas. E se eu for um falso profeta? Você não consegue identificar. Porque você não tem conhecimento. Isso é cabuloso. Entendeu? Bom, eu vejo que você é bem direto, né, com a galera. Você é bem... É bom e é ruim. Não, eu gosto. Eu já gosto de pessoa assim. Eu acho muito melhor. As pessoas eu até confio mais na pessoa assim, tá ligado? As pessoas gostam até o dia que eu tenho que tratar pessoalmente com ele. Entendi. E a pessoa não sabe lidar com isso. Que é tipo assim, ó, eu sou um cara que eu fico observando. Aí, sei lá, da igreja e tal, aí eu vejo que você é grosso com a sua esposa. Aí lógico, você chega e dá um... Não vou falar, no púlpito eu não falo. Na hora da pregação, mas assim, quando eu tiver um tempo com você, eu falo, Arthur, eu tô observando que você, cara, você
fala muito grosso com a sua esposa, você briga com ela. Cara, isso aí não é um caráter de Cristo. Entendeu? Você tem que cuidar melhor da sua esposa. Aí o cara Aí já fica... o cara, Aí o pô, cara fica puto, quer sair da igreja, o fala mal do pastor pastor. o pastor quer cuidar da minha vida. Pô, você também gritou com a pastora Graça? Não, eu sei, cara, mas eu tô precisando mudar também com ela e tal. Uhum. E aí é muito ruim, entendeu? E isso aí vai desanimando. Isso aí eu quase que tô querendo parar. Tipo, eu tô querendo meio que deixar as pessoas viver, como diz em inglês, by yourself. Porque as pessoas não entendem, acham que você tá querendo cuidar demais e aí te ofende. E aí tudo que você faz é a pessoa se ver no direito de criticar também. Se vê que você fez alguma coisa, já vem e julga você. Então assim, aí total. prega e... Que é o que muito pastor tá fazendo, entendeu? Ele vai lá no domingo, prega a palavra de Deus e... Desde que você dizimou e ofertou, tá lindo. Tudo que você fizer não me importa. Minha mãe congregou numa igreja, cara, que eu achava a coisa mais louca do mundo. Que ela... Eu fui lá algumas vezes com ela. Direto eu via, o pastor chamava a pessoa que fez alguma coisa, o filho dele ou alguém, sei lá, deu alguma treta, ele expunha a pessoa na frente da igreja Cara, do que a pessoa fez, expõe, aí a pessoa pedia perdão e deixava no banco. Isso aí é bíblico. Cara, mas eu acho isso muito louco. Mas eu acho que isso aí é o jeito que tinha que funcionar. Porque assim, ó, a Bíblia fala assim, se alguém cometer pecado, você vai e fala com ele. Só que você tem que cumprir todos os passos. Aí na segunda vez você chama uma testemunha e fala, ó, eu tive com ele uma vez, ele errou, eu tratei ele e agora ele errou de novo. Só que você já tem uma testemunha. Aí na terceira vez, a Bíblia fala assim, leva pra congregação. Só que não é levar pra envergonhar, é pra assim, ó, irmãos, ele já caiu 2 vezes, agora nós estamos tratando a terceira. Eu tentei ajudar sozinho, eu chamei esse outro obreiro, entre aspas, né, que não é o obreiro que a Bíblia fala, mas aí nós dois tentamos ajudar e não conseguimos fazer ele mudar. Agora vamos precisar da ajuda de toda a igreja ajudando ele. Só que aí a Bíblia é muito, muito fera. Quando ela fala assim, ó, na quarta vez, você isola o cara e fala, a Bíblia fala assim, com esses nem comais. Porque assim, ó, com esses nem comais que a igreja hoje não quer fazer mais. Porque assim, ó, tem gente que não quer mudar, pô. Eu preciso lembrar de onde eu vi a frase. E era do T.D. Jakes, que é um dos maiores pastores do mundo hoje. Ele falou assim, ó, antes de tratar um problema de alguém da sua igreja, você tem que chegar pra pessoa e falar assim, ó, você quer ser tratado? Uhum. Porque Jesus chegou pra um paralítico, mano, que tá há 38 anos num lugar que era pra curar. Era meio óbvio que o cara queria andar. Aí Jesus perguntou pra ele, o que você precisa? O que você quer? Você quer ser curado? Entendeu? Porque tem hora que a pessoa, tipo assim, ó, ele é fofoqueiro. E ele não quer mudar, pô. Não. Aqui nos Estados Unidos acontece muito isso. O cara é pobre, aí ele anda com todo mundo. Daqui a pouco ele começa a ganhar um dinheirinho e ele fala, não, essa galera ganha $500 aí por semana, já não vão andar mais. Uhum. Aí daqui a pouco ele tá bolado de dinheiro, ele, não ando mais com essa galera. Não, eu vou procurar outra igreja pra mim, porque, não, aprende a falar inglês, fala, não vou mais, pastor, não, tem que, meus filhos não entendem, eu vou pra uma igreja americana. E assim, procura uma igreja americana grande. é complicadíssimo essas coisas, entendeu? E a gente precisa atentar para essas situações. E eu defendo assim, ó. Eu sou pastor e eu nunca chamei ninguém para ir para a igreja. Nunca. Na minha história. Eu nunca evangelizei ninguém que não quisesse ouvir. Eu trabalhei com um cara aqui que era da Umbanda. E eu sabia, o pai, eles postavam foto, né? Eu falava, meu Deus, porque eu tenho a cultura, eu cresci na igreja. Então assim, ó. Aí depois cresci, meu pai foi me ensinando que eu tinha que ter tolerância religiosa, eu tinha que respeitar todo mundo, independente da escolha das pessoas. E antes de eu ser evangélico, eu sou um ser humano, então eu devo respeito às pessoas. Uhum. E um dia ele me perguntou, falou, você é pastor mesmo, cara? Eu falei, sou. Eu tava trabalhando de valet aqui. Aí ele falou, mas não parece, mano, que você é pastor. Eu falei, por quê? Você viu eu errando em alguma coisa, né, e tal? Ele falou, não, pô, porque a gente trabalha junto aqui há muito tempo, você nunca me chamou pra ir na igreja? Eu falei, não, porque eu já vi na internet que você tem uma religião e tal. Ele falou, mas eu sou macumbeiro. Eu falei, e qual o problema? Ele falou, não tô te entendendo. Eu falei, velho, deixa eu explicar um negócio. Todo mundo que segue uma religião, todas as religiões, até quem não crê em Deus, tem um fim. Existe um fim pra tudo. Ninguém é eterno. Então, todas as religiões têm um fim. Vai nessa tua força, mano. Tomara que você esteja certo. Porque assim, eu tô na minha religião e eu tô achando que eu tô certo. Se eu chegar no final e eu tiver errado, eu vou ter uma punição. O que eu tô correndo atrás de ter uma premiação. Então assim, ó, você acredita que lá na Umbanda, na gira, com as roupas que você usa, as entidades que você convoca e invoca lá,
você vai ter uma eternidade boa, continua lá, cara. Agora, se você tem alguma dúvida, aí eu posso te falar sobre a minha, sobre o que eu sigo, sobre o que eu vivo. Hoje em dia as pessoas falam muito, não pode ser religioso, prega muito, e as pessoas não sabem nem o que é. A palavra religião significa religare, que é Jesus. Jesus ligou o homem a Deus de novo. Entendeu? E assim, quando você é religioso, você está praticando a fé em Jesus, a religião. Religioso pratica a religião. Agora a gente tem que tomar um cuidado com a religiosidade, que aí entra, aí entra assim, ó, a regra humana. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo na igreja. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando aqui. Porque o que eu falo pode se tornar uma doutrina. E as pessoas falam, não, o que o Rufo falou, eu vou seguir aquilo ali. Lógico que eu não tenho essa influência, né? Mas dentro da igreja, sim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, eu tenho que estar pautado pela Bíblia. Então, assim, ó, você tem que incentivar a diretoria da sua igreja, a liderança da sua igreja a estudar a Bíblia. Ensinar os crentes a ler a Bíblia. Existe um estudo que 80% dos cristãos do mundo nunca leram a Bíblia. E é verdade. Eu vou batizar 5 pessoas agora nas águas, né? Aí eu falo para eles, por que você vai ser batizado? Ele não sabe isso, ele não sabe falar. Eu vou apresentar 5 crianças, se tiver o culto. Agora vai saber se vai ter o culto ou não, né? Eu vou apresentar 5 crianças. Aí eu pergunto para os pais, para que você quer apresentar o seu filho? Não sabe. Porque assim, nós somos cristãos. Jesus foi apresentado no templo. Jesus não foi batizado quando criança. Então, se a gente é cristão, cristão que significa pequeno Cristo. Então, a gente está fazendo o que Jesus fez. Então, se ele foi apresentado no templo, nós vamos apresentar a criança no templo. Se ele foi batizado, nós vamos batizar as pessoas. E assim, tudo tem um contexto, tem uma história. E as pessoas não sabem porque não lê. Então, é só falta de interesse, não é nada. Que time você torce? Cruzeiro. Cruzeiro? Quem que é o goleiro do Cruzeiro há 10 anos? Fábio. E qual é o discípulo de Jesus que era empresário no ramo da pesca? João. Não, Pedro. Pedro. Você sabe do Fábio, mas não sabe do Pedro. Você tem 27 anos de cristão. Minha mãe vai ficar com vergonha de mim. Não, mas é assim, ó. Mas não, as pessoas podem achar que eu tive vergonha, mas eu não quero. Minha intenção não é te vergonhar. Eu te entendo. Minha intenção é falar assim, ó. Poxa, cara, eu tô na igreja há 27 anos e assim, ó, eu tenho 33 de igreja. E assim, ó, eu tenho vergonha porque eu não sei o nome dos 12 discípulos. Mas eu sei a escalação de São Paulo toda. Então assim, ó, eu botei lá na minha office, lá na minha casa, eu imprimi o nome dos 12 discípulos e deixei lá. Eu vou decorar esse negócio em nome... Porque assim, ó, não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém, mas assim, poxa, eu sou cristão, eu não sei o nome dos 12 discípulos. E assim, você pega o cara da Umbanda, ele sabe o nome de todas as entidades. Você pega o católico, ele sabe o nome de todos os santos. Você pega o muçulmano, ele sabe tudo sobre a religião dele. Então assim, a gente precisa se dedicar no estudo da palavra de Deus. E eu falo para as pessoas, quando eu prego Jesus para as pessoas, eu falo, ó, leia a Bíblia, porque quem lê a Bíblia não é enganado. Então, se você não quer ser enganado, vocês estão assistindo aí, leia a Bíblia. Ler a Bíblia é a melhor coisa do mundo. Uma crítica aos brasileiros. Não assista Big Brother, leia a Bíblia. O Big Brother é uma porcaria. É verdade. Mas esse negócio da Bíblia, acho que todo mundo fala a mesma coisa, né? Ninguém lê, né, cara? Hoje em dia a galera tá tirando ali o domingo pra escutar o pastor lendo. A galera, e o pastor sempre tá cobrando, galera, chega em casa, continue essa leitura, aprenda mais e tal, e a pessoa não tá... Hoje tem até facilidade, não sei se o senhor é contra a Bíblia no telefone. Não. Que tem essa facilidade, a pessoa tá assistindo. Essas coisas assim, eu acho que chega a ser até mito, entendeu? Porque... Não tem como, pô. Jesus era um cara extremamente moderno, entendeu? Eles falam muito de questão da Bíblia por causa da dispersão, né? Porque você tá aqui lendo, aí você vai lá, recebe uma notificação, você vai parar de ler para poder ver a notificação do que aconteceu. Esse é o maior problema assim, aí são as adaptações, né? Mas assim, ó, entre um adolescente, você vai dar uma Bíblia pro adolescente, ele não vai com a Bíblia pra igreja nem se matar, ele não vai. Eu já vi uma igreja que ela corta o Wi-Fi. Ela tem negócio, ela não corta o Wi-Fi, ela corta sinal de telefone. Porque existe, né, uns aparelhos. Assim, eu já... Bloqueador de sinal. É um bloqueador de sinal. Eu já tive essa experiência. Eu tava pregando na igreja e a pessoa fazendo assim, ó. Tirando o céu. É que você lá de cima você tem toda a visão. Tenho toda a visão. É doideira demais. Então assim, ó, as pessoas não gostam de falar isso, mas assim, ó, cai na área do desrespeito, pô.
Total. Porque assim, ó, você tá ali falando, se subentende-se que a pessoa se preparou. Que assim, a maior dificuldade que eu tive aqui para dirigir igreja foi que assim, ó, eu me preparava por 80 horas para formar um estudo. Aí eu ia pra igreja, dava 3 pessoas lá, cara. Nossa. Aí pra eu entender que assim, eu não tenho que fazer um estudo para até as pessoas. Se os 3 estão lá, eles merecem essa dedicação que eu tive. Mas assim, é muito difícil, entendeu? Aí você vai Mas aprender. desmotiva, querendo ou não, Bastante, dá uma desmotivada, né? É complicado. Né? Pastor, muito obrigado. Não, obrigado vocês. Obrigado aí por me ouvirem. Obrigado a todos vocês. É muito bom estar aqui. Eu sonho um dia em ter uma união dos pastores aqui, para que a gente possa pregar o evangelho com a nossa união. Seria entendeu? muito importante. E que os crentes também sejam um exemplo, né? Se você é cristão, você carrega as marcas de Jesus e o que as pessoas precisam ver em nós não é o que a gente faz na igreja, é o que a gente faz fora dela, né? A Bíblia que o mundo lê são os membros da igreja, o pastor, o testemunho das pessoas. Quero agradecer o Rock, obrigado, prazer de conhecer. Te agradeço demais, pastor, por O estar aqui. Arthur, obrigado. Eu estou à Tamo disposição. Todos vocês precisarem, estou aqui. A gente viu, eu fiquei muito feliz pela sua disponibilidade. Você sempre. Eu falava, você sempre ia lá, comentava. Nos Não, negócios lá o Arthur falou comigo, pô, tem um pastor aqui comentando, tá gostando, tá dando, incentivando. Eu falei, pô, cara, bacana chamar ele. Pô, você chegou ali, a gente se conheceu, gostei pra caramba do senhor. Não é porque você tá aqui na minha frente, não. Gostei muito da conversa que tive contigo. Te agradeço muito por ter vindo aqui. E espero que a gente Eu possa achei ter legal recebido que, você à igual, altura. Eu achei legal que, tipo assim, a gente conversou com outro pastor na outra vez. Falei, nossa, será que vai ser o mesmo, tipo assim, a gente ia ter o mesmo papo? Será que vai ser aquela coisa igual de novo? E foi totalmente diferente, Foi né? totalmente diferente, Foi bacana igual. literalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Foi muito legal. Gostei também pra caramba. Muito legal saber da experiência. Eu acho muito legal como eu cresci em outros tipos, uma outra doutrina. Então eu acho legal ouvir. Eu queria ouvir vários pastores de várias doutrinas para poder aprender. Porque cada vez você vai E aprendendo. quebrar mais. muitos paradigmas, que às vezes a pessoa que não tá lá dentro só fica escutando o que os outros falam. Não, que lá é assim, é desse jeito. É o lance do procure saber, entendeu? É. Vai lá, participa, conversa, entende, vê quem é a pessoa, vê a história, vê se ele foi um pastor que tem algum fruto, entendeu? E assim, ó, aqui na nossa cidade, nós temos aí pastores que têm aqui 30 anos de história, pô. E tem a mesma esposa, a igreja consolidada. Então, assim, quando você ouvir falar mal, não tome isso como verdade. E Sabe que tem dois lados. Né? procure saber. Eu falo o contrário. Eu falo que toda a história tem 3 verdades. A verdade de um, a verdade de outro e a verdade verdadeira. Entendeu? Então, tô feliz de estar aqui. Eu só queria pedir vocês para eu fazer uma oração de 30 segundos Hoje, para abençoar por favor, vocês por aí, favor. você que está nos assistindo. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade de estar aqui. Quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre este novo canal que está aqui, Senhor, para orientar os imigrantes, Senhor Deus, para ter um tempo de entretenimento, Senhor Deus, profetizo sobre a vida deles, ó Pai, crescimento deste canal, Senhor, profetizo a tua bênção sobre a vida deles, Senhor, sobre as pessoas que vão nos assistir. Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor dê força aos que estão enfraquecidos, ânimo aos que estão desanimados, Senhor. Deus, e como imigrante, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça as pessoas refletirem, Senhor, aquilo que fez trazê-los até aqui, o que fez eles virem até este país. Senhor, renova as forças, ser com eles, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por estar aqui. Te agradeço porque o Senhor me escolheu. Te agradeço pela igreja que eu pastoreio. Te agradeço pelos pastores dessa cidade. E, Senhor, eu quero pedir a ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, que as pessoas possam abrir o coração e entender que a igreja não está fechada para receber a ninguém. Não importa a sua condição, não importa o seu estado, nós estamos ali somente para receber as pessoas. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. Arthur, Pastor. Roque, valeu. Rede social, se alguém quiser seguir o senhor. O meu Instagram é @RufoSouza. Lá tem muitas irritações que eu faço com a Grazi, os cultos da igreja. Eu faço lá uma sequência de perguntas lá toda semana. No Facebook, Rufo Souza.
o Facebook da igreja AD Washington DC e o Instagram da igreja @AD Washington DC Area. A igreja mais top de Maryland é a nossa. É isso. As outras também são, mas a nossa é mais. Tá certo, É isso aí. A gente vai colocar tudo isso aí lá no. Vai colocar os linkar hã? tudo. Na descrição. Na Vai descrição, linkar Vai linkar tudo lá. Aí vocês vão ter pra vocês irem direto lá pra sua página. Beleza? Então, dá aquela moral aí pra gente, galera. Dá aquela força. Graças a Deus, a gente teve um feedback muito bom da nossa primeira semana de gravação. Agradecemos muito todo mundo que tá nos apoiando, tá dando dica. E dá essa moral, se inscreve no canal, comenta, sininho, Ativa o sininho. ativa o sininho, Compartilha. Daqui a um tempo a gente vai ter pra virar membro. Você vira membro, você dá lá um dinheirinho pra gente lá por mês. Certo, Miquel. Galera, então, muito obrigado. Tamo junto. Valeu. E é nóis. Valeu.